tem feito aqui através desses encontros. Hoje é o gente, terceiro encontro, terceiro de 12. 21 horas e 20 Não, terceiro minutos. de 8. Terceiro de chegando. 8. Mas dia 12 é o ritual, tá? Então, enfim, a gente vai falar bastante disso, vamos conversar muito. E hoje em especial, e todos os dias nós temos tido um tema diferente aqui. Prontos? E hoje em especial nós vamos falar nosso quarto sobre encontro. Como se libertar nesse passeio pelos caminhos de Pombagira Rainha que ainda marcam o nosso íntimo, a nossa alma, o nosso coração. Porque hoje eu quero que você entenda como o passado influencia no seu amor próprio hoje. Como algumas coisas mal resolvidas, como alguns emaranhados com a família, com a mãe, com o pai, com as relações anteriores, relações amorosas, amizades. Quero te mostrar como, me conta aí, você está acompanhando as lives todas? A maneira como você foi tratada, tudo isso. Essa é a primeira. Forma um pouco do que você está hoje acompanhando vive, as lives das todas, suas dificuldades, das suas limitações. Hoje eu quero estou com retorno aqui para trazer os luz comentários de vocês na tela. É um ponto importante quando a gente fala de amor próprio, que é o que a gente precisa perdoar, o que a gente precisa desapegar, saber, primeira vez aqui, deixar fluir. Muito bom. Porque senão não Sami, avança, assim todas. né? Senão a energia não flui. Se a gente então tem vamos chegando, algumas já coisas de um passado que ainda está preso dentro de nós, a gente começa. Porque não foi resolvido, não foi perdoado, nós não nos perdoamos, coisas assim. Já a gente começa o nosso bate-papo, vamos nos concentrar, nos conectar. Daqui a pouquinho a gente começa a conversar. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, deixa eu saber como que nós estamos. Me fala aí de você, de onde você é, se você estava também na nossa live de ontem, se você tem acompanhado, se essa é a primeira vez, nós estamos aqui para um objetivo. Fala aí. Nós estamos aqui para um objetivo. Deixa eu saber um pouquinho de você, essa daqui é a primeira live, você já participou das outras. Muito bem. Bom, eu já falo sobre o nosso objetivo. O que nós estamos fazendo aqui, mas já deu para entender que nós estamos no quarto encontro de lives que estamos fazendo todos os dias desde o dia 2. O que eu tenho proposto especialmente. Sempre começando agora às 21 horas e 20 nós falarmos de um tema que nós estamos caminhando ao encontro ao amor próprio. Ao nosso dia 12, que é uma lua cheia. A nossa relação com a gente mesmo. Onde vamos trabalhar a energia de Pombagira Rainha. Hoje em especial, esse é o objetivo. Estamos montando uma egrégora que vai o que está relacionado de toda essa força que vai ser firmada no dia 12. Eu vou trazer para a consciência algumas coisas que a nossa madrugada do dia 12 para o dia 13 será de muita magia, para usar como exemplo e muita referência e se você força exatamente das pombagiras para trabalhar o nosso amor próprio. O que nós estamos buscando é o despertar em algum momento que o que a gente está conversando dessa aqui, energia que é totalmente nós. Fluido, sempre né? Nós precisamos viver. Se você sentir que é para você, aquilo fala de você, a gente fala precisa da tua dar passos história. intencionais na nossa vida. Quando a gente consegue no caminho, racionaliza aquilo, reconhecer que nos falta sente algo, aquilo, pede para tua espiritualidade, pede para Deus, que cabe a mim. Pede para Pombagira Rainha que eu posso fazer alguma coisa, nessa nossa a minha responsabilidade é fazer. Para te limpar de qualquer mágoa, chega um determinado momento da nossa vida que o amor próprio bate na porta. Algo e ele te cobra, te faz sofrer. Ele te cobra pelas vezes que você se deixou de lado. Se você sentir em algum momento, você faça isso. Que você ignorou aí você faça isso, de as verdade, suas necessidades. Okay? Pelas vezes vamos que lá, você vamos disse não para você, querendo dizer o sim tema de você. Hoje. Eu quero começar com uma pergunta. Querendo priorizar os outros com isso, né? Então, você sente que a gente sempre vai entender que algo que aconteceu no passado, que o amor na sua próprio, vida, deixa eu ver aqui. Reflita Confirma se imagem e áudio está bom para você, na sua vida hoje, para de repente se alguém na não sua estiver relação ouvindo, com você saber mesma, que está ok. Diga seu amor áudio próprio, e imagem no ok. seu autocuidado, só para quem não está ouvindo saber que é do fone da própria pessoa. Aceitou ao longo então da nós vida. Vamos, você acha que o passado, de alguma forma, o amor próprio bate na nossa porta e ele nos cobra o que você vive hoje, algum sofrimento, alguma dificuldade. Nos cobra. E muitas vezes é uma percepção clara para você, se você já ele nos cobra muitas vezes no caminho. A gente nem sempre que ele aparece ou que ele cobra, a gente tá pronto, né, para fazer alguma coisa. Então o que é importante, eu creio que diante de tudo que nós estamos falando e vamos ainda falar, a gente só está na metade desse caminho que chamamos de o caminho das rosas. Tudo que nós vamos fazer aqui
é trazer para consciência, tornar claro, tornar lúcido o que é o amor próprio e a importância dele na sua vida, porque é o que te fará viver com mais sentido e propósito. Porque do contrário, ou você vive a sua Estou só anotando vida, aqui. uma vida desejada por você, aqui, ou você vive uma vida desejada pelos outros. Da nossa live de hoje. Ou você vive a sua vida, ou você vive a vida dos outros. Não dá para não viver neste mundo. Algo você diferente. nasceu. É como as feridas do passado. Então, já que a gente tem que viver, que a Esse é o gente tema aprenda do a se nosso colocar encontro em de primeiro hoje. lugar. Para que até quem a gente Esse é o tema ama do possa nosso encontro ter de hoje. Ótimo, eu vejo uma que muitos de versão vocês melhor nossa. perceberam que de Porque fato não adianta você também ter coisas uma do família passado, linda, coisas do passado, vivências, você ter experiências, um elas emprego maravilhoso, continuam- você ter uma elas espiritualidade podem ao seu continuar lado, impactando a nossa vida mas hoje. você está na sua pior versão, Em no muitas momento em que você já não coisas. se olha mais, a maneira que você como a não gente se relaciona atenta com os mais outros, às como a suas gente se reais enxerga, vontades, como a gente se trata, como a gente você se aceita ser submete tratado. a situações que não Tem te relação fazem bem. muito com Entende isso? Faz sentido isso pra você? Então, a assim, nossa chega um momento da percepção de vida que isso é merecimento. cobrado dentro de nós, né? porque isso também é uma E aí a gente questão está tendo a muito oportunidade complexa, né? aqui de ao longo Se nós de não temos essa todos noção esses dias, de que do se dia eu 2 não ao me dia sinto 12, merecedor, nós estamos tendo a chance aquilo não de vai se todos materializar. os dias levantar um Muitas assunto, vezes nós vivemos refletir sobre algum tema, essa porque falta é o de que faz a merecimento espiritualidade também, também se movimentar e aí é difícil na nossa mesmo vida, quando nós colocamos que as intenção coisas na aconteçam. própria vida. Mas tudo isso está É bom colocar relacionado intenção também na ao amor vida. Eu sei que próprio. às vezes, para alguns, É, quando a tudo gente já bem, passou tudo por bem. muitas coisas, já sofreu muito, colocar expectativa Percebo, na vida a Ângela, percebo pode que ser o muito passado arriscado, atrapalha né? muito, Porque mas estou buscando ajuda para esperar curar coisas essas melhores feridas. de uma pessoa que viveu tanto Ótimo, sofrimento. bem-vinda, espero que aqui eu Às vezes a contribua gente até deixa de num acreditar aspecto na vida. A gente abandona a vida. Às vezes não é nem de só a autoconhecimento gente que está abandonado. e de amor próprio É a e de vida, a nossa espiritualidade própria vida também está. para esse momento de amor próprio Nossa na vida, sua os vida, nossos tá? sonhos, as Espero nossas te ajudar. necessidades, as nossas Estou encontrando individualidades. respostas com a conexão com a minha São coisas que não espiritualidade. podem ficar para perfeito. trás, Esse né? é o Porque movimento, cada um de esse é o nós movimento. carrega uma individualidade. Mas bem, vamos que precisa conversar ser então um pouco honrada. sobre o que... E essa individualidade, eu sempre ressalto aqui. isso, não é só sobre você também, é O que sobre pro dia de hoje toda a história a de gente, ancestralidade que muitas vezes a gente traz. Quando a gente como deixa de caminho ser pra a gente conversar. no mundo, É importante a gente quando a saber gente o deixa seguinte, de ocupar o nosso lugar, sobre um aspecto espiritual. seja pelo motivo que for, mas Todas as muitas vezes o motivo conexões, é as a falta de amor relações, próprio. Quando a gente deixa de todas as viver o situações nosso que nós propósito, vivemos na nossa a gente vida, deixa de elas honrar ficam uma série de registradas, outras coisas que vêm elas antes ficam de registradas. nós. Pessoas, Os vínculos que nós criamos no ancestrais, passado, antepassados, os vínculos tem bons, os coisa vínculos aí, né? ruins, que pessoas que nós nos fizeram viemos para bem, pessoas que honrar. nos fizeram Uma mal. delas é Tudo são fazer conexões, desta oportunidade conexões a melhor possível. Muitas Então, vezes a gente vem falando muito sobre isso aqui, permanecem porque se trata de por muito tempo. um assunto que às vezes parece raso Pensa que pessoas sob se a ótica cruzam, de algumas criam pessoas. ali um vínculo e se Pensar tornam que o amor inimigos, próprio é unicamente inimigas, se vestir por com uma exemplo. roupa que você se sinta Essas confortável. pessoas, só o ou fato só de arrumar elas o seu ainda cabelo. nutrirem Isso é também, mas algum não é ressentimento só isso. daquilo que foi feito. Só isso não basta Só o fato para que eu possa de ela enraizar remoer talvez aquilo que de aconteceu fato com essa ela, se ela foi manifestação vítima, do amor ou se ela próprio na foi... minha vida. Seja Eu qual for preciso o- ir mais o fundo em lado algumas da situação. coisas. Eu preciso questionar Aquilo algumas faz com que verdades essas duas que eu carrego pessoas se dentro de mantenham mim. conectadas Eu e preciso se envolverem olhar para energeticamente. algumas E um questões que fluxo estão de escondidas energia de no ódio, meu ser. é uma energia E de essa é a esgotamento, magia de é uma energia Pombagira. de A magia de Pombagira escassez, é uma energia vasculhar de dor, de o nosso sofrimento. íntimo atrás Então, quer dizer, daquilo que está essa conexão, escondido. essa conexão dessas pessoas, Seja uma elas dor, vão permanecer, seja um objetivo, seja um sonho, o que até tiver escondido. elas vão permanecer é o lugar pelo de tempo Pombagira que elas vão acessar, se é o nosso manterem íntimo, o nosso alimentando emocional. essa sintonia. Então, Quando isso pode estamos aqui vir de para isso e encarnações, vamos às nos vezes. permitir continuar Mas pensando no até agora, o dia 12 juntos. a gente quando era Vamos nos permitir criança, continuar né, a até gente o quando dia teve a nossa 12 vida, juntos. criação, infância, Bom, história, eu perguntei aí no começo, eu nós acho que eu tivemos vi algumas respostas com uma oferenda muitas aqui na minha situações, frente, né? vivenciamos Uma muitas oferenda experiências, não é para Pombagira, é para que mesmo que a nossa Alan vida mesmo, fosse a entidade, perfeita, Alan Barbieri. fosse perfeita Mas em infraestrutura, fosse eu perfeita comentei, né? não lhe faltando nada, amor, afeto. Eu comentei, Situações naturais, né, de um passado podem deixar marcas às vezes. É que no passado nós teremos foi impactante. No ritual passado no foi dia marcante. 12,
Depois eu explico toda essa Mesmo dinâmica. que a pessoa não passe por problemas necessariamente. Uma coisa importante saber isso, olha, é que assim, todo mundo que já quando está a se gente- inscrevendo no ritual já quando a vai gente- entrando no grupo. Né? Quem se inscreveu no ritual vai tem um crescendo, grupo né? A gente vai oficial, e lá no construindo grupo oficial a gente vínculos e vai ter um papo conexões. essa semana, E que o vai que entrar as agora, que é a pessoas semana vão nos reta final causando, mesmo. a maneira como as Tá? pessoas nos Onde nós vamos tratam, a maneira concentrar como energia e principalmente pôr as pessoas atenção mais em um ponto importantes para específico. nós nos acolhem, Deixa eu até colocar nos aqui, ó. dão Comente- amor, nos protegem, acham de nós. Comente a palavra coroa. Né? Tudo aquilo que vem principalmente das que mais Motiva. influenciaram a nossa existência, os nossos tutores, pai, mãe ou quem nos criou, tudo que vem dessas pessoas de alguma forma impactou muito em quem nós somos, né? E aí já tem um fator, porque a só gente muito traz a palavra coroa, mas agora enfim, dentro todo de mundo já nós sabe do ritual, não vou ficar vínculos falando. com memórias Vamos nos dessa apegar ao época, que a gente memórias veio que estão fazer. A dentro gente do veio nosso então para conversar inconsciente. sobre um assunto Memórias que muitíssimo são carregadas de uma importante, energia daquele momento. que de são uma os energia limites que daquele nós contexto. necessitamos Interessante colocar isso. na nossa vida. Porque Limite por exemplo, aquela vez, por exemplo, que um uma criança essencial foi deixada no em mundo que casa, a vivemos. mãe saiu, Limites ora deixou a para criança nós e sozinha em limites casa, ora 3 para dias, as sem pessoas alimento, à nossa sem volta. água, sem Como assim, amparo nenhum, limites e depois para apareceu como se nada tivesse acontecido, né? A Aquela gente às situação vezes toda. precisa de Às limites vezes para a também. criança pode, Tem horas que a naquele gente momento precisa ali, dizer eu não não sei pra gente. tamanho da porque dor daquela a criança, nossa mas dentro teimosia, do íntimo a gente está falando de um sentimento a de nossa abandono. A gente está falando de um sentimento de desamparo, impulsividade, um sentimento de não confiança, às vezes um ato um compulsivo sentimento de eu não exige sou boa. Né? um Eu só estou não, contextualizando uma barreira, para a um gente limite. perceber que Então a gente muitas das precisa, definições que nós compreender temos o seguinte, sobre nós, de que maneira limites até é bom para instintiva todo e mundo. inconsciente, É bom para nós, para o vem nosso amor de próprio. uma vida onde então, aconteceram colocar coisas limites em na nós nossa também pode infância, ser bom ao nosso amor próprio. na nossa E infância, colocar limites na nos nossa outros adolescência, em relação ao marcantes, acesso a principalmente nós infância, ali até os também 7 é necessário. anos, 8, Aqui, 10, se 12, você às vezes. deseja estar bem alinhado Dependendo, mas a sua o que nós essência, somos, fortalecer o seu amor próprio, nós vemos é a muito vida, importante como que você nós nos priorize vemos. limites. Limites É é uma das muito coisas mais reflexo necessárias de porque é o que como norteia até nessa onde as fase da pessoas nossa vida podem ali ir na nossa com infância, você. é o reflexo É o que de também como norteia nessa até fase onde nós você fomos pode ir, vistos, tratados, de acordo com criados, alguma questão. acolhidos, amados. Se nós não fazemos isso, as Então pessoas é nesse acham ponto que a gente nós precisa somos... é nesse ponto que a gente precisa se atentar. Primeiro que Eu estou a gente pensando, é tô fruto tentando achar a também de palavra, mas que nós muitas somos dores ilimitados em energia. vieram já Você que é uma do nosso pessoa lar. que está sempre Isso não é culpa de envolvida em ninguém, questões né? da Cada um dá o que família, tem. sempre Cada um resolvendo só tudo que oferece o envolve que a tem, sua talvez os família, nossos pais, a a família nossa avó, a da nossa sua tia que família, nos a família criou, da sua família, entende? os nossos Você que está sempre tutores. envolvido a resolver Pode ser que eles tudo. fizeram o que eles tinham para dar. Esse é um enfim, vamos exemplo pensar de dessa todos que a gente forma. pode dar. E Você é alguém naquele que as pessoas nunca vão contexto, pensar. né, Qual o naquele limite contexto, As a pessoas gente, às não vezes, vão já vem de questionar um qual é o berço seu limite, não muitas haverá marcas de sofrimento em nenhum nós. momento Então eu tô dizendo isso porque questionamento de alguém, ou dificilmente haverá, a não ser que você esteja das apresentando nossas feridas algum internas, problema. das nossas dores. Mas no geral as pessoas nunca que vão vão perguntar, nos porque ajudar a se relacionar aquele melhor, que sempre vão está à nos ajudar disposição, a encontrar mais plenitude na ele, vida, para mais as paz de pessoas ele espírito, sempre dá conta. a se Ela conectar a sempre dá pessoas conta. mais abundantes, mais prósperas. Então, mais às vezes a gente alinhadas, acha que a gente está equilibradas sendo também. muito... Tudo isso, realizar seus sonhos, tudo que você precisa Principalmente nós que sentir caminhamos plenitude por na esse vida, lugar de autoconhecimento, vem também de um olhar mais acolhedor para estamos si. sempre olhando para isso. A gente Vem às vezes também- acha que o vem a nosso ato partir de ajudar um as olhar mais pessoas, acolhedor para si. de fazer tudo Vem que a as pessoas partir de um movimento precisam, que você faz para atender a dentro. todos os Então pedidos, nós precisamos nos voltar para né, dentro. É um de quem estiver movimento, de precisando, fato, até de se olhar sacrificar em para nome o que nós desse somos. Por que auxílio, dessa isso? ajuda. Porque eu preciso A gente às vezes acha, ressignificar. a gente aprendeu que isso é Eu nobre. preciso ressignificar A gente muitas aprendeu que coisas isso equivocadas sobre mim, construídas talvez na minha seja história. o caminho. Eu preciso, Né? né? Eu Principalmente no bando que a gente preciso fala muito de reescrever caridade, né? quem eu sou. Isso se colocou a Porque eu gente não num sou lugar, muitas vezes, até aquilo que talvez educacional, né? disseram. Nesse sentido Eu espiritual, não de sou autoconhecimento, aquilo como, que talvez como se fizeram. o importante é servir. Talvez eu não sou o Então, a gente já resultado cresce numa daquilo educação que assim, acharam, a gente já vem talvez de eu uma seja cultura o que tem essa eu sou. influência. E aí eu, A talvez gente já não, vem, eu né, sou de o uma que eu sou, eu perspectiva preciso olhar onde a isso, eu gente preciso olhar desde quem criança é eu sou. educado a Quem ser eu de um sou jeito com a minha história, que os eu preciso outros vão acolher, gostar. preciso honrar, preciso Até a respeitar. maneira como nossa mãe, por mais nosso pai sofrido e falava doloroso que possa quando parecer, nós por mais éramos vítimas crianças, do por caminho que a gente exemplo. Olha, possa quando você descer. for na casa da sua Se a gente tia, não faz isso, vê se a não gente faz não bagunça, tem- senão ninguém vai gostar não de tem você. como amar algo que nós não admiramos. Esse é o tipo de narrativa que construiu Escuta parte isso, da é nossa difícil educação. amar algo muito que em de algum nós, grau né? a gente não admira. Então, né? O amor genuíno, se você
se eu tô a gente falando sobre amar aprende a si a mesmo, priorizar o outro, como porque amar isso alguém nos torna ou algo que eu não admiro, aceitos, né? talvez, né?
como se torna aceito a sociedade, aceito a nossa família, aceito primeiro os olhar outros. pra você. Às vezes a gente passou a vida inteira sendo rejeitado, aí chegamos no momento da vida, todo mundo cobra tudo de você assume todas as responsabilidades. É uma forma de ter atenção também. Talvez outras pessoas é uma forma de ser útil também. Dos desafios que você enfrentou para chegar viva até onde você tá. É uma forma de ser útil também. Talvez você tenha, evidentemente, né? Porque aí você se sente útil, não é nem para os outros, às vezes é para você vida, mesmo. Você Só que isso é tão ruim, porque a gente retroalimenta. Que achava que não daria conta. A gente retroalimenta. Esse é o olhar. Esse lugar doloroso e disfuncional nosso. Esse Todas é as o vezes olhar. Que nós nos colocamos nessa situação, para quem eu sou hoje. A gente reforça porque é o que me dará esse força para seguir fazendo adiante com que de alguma forma. A gente cada vez mais esteja crescer, nesse lugar. Quanto mais a gente faz uma coisa, mais natural e fácil de fazer ela fica. Guarda uma isso. grande é como andar de jornada. bicicleta. Quanto mais você anda de bicicleta, melhor você vai ficar. Estamos chamando este Muitas evento vezes um aqui, comportamento, é um evento de lives do dia 2 ao dia 12. Ele é um condicionamento e a gente precisa ir interrompendo esse condicionamento. Porque o caminho das rosas, porque é o caminho da leveza, para que a gente consiga reorganizar o nosso próprio organismo, o nosso próprio cérebro, o nosso próprio impulso, comportamentos então como esse todo. é o caminho que nós vamos encontrar complexo isso, né? Quer dizer, é complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples de entender. Até o dia 12, porque assim, tudo que você faz muito, você fica bom. O nosso ritual do Se você faz 12, muita besteira tá? na vida, você fica uma pessoa ótima a fazer besteira. Acho que é até bom deixar aqui, se você a gente vai conversar, se você é uma pessoa que resolve muitos problemas, você é uma pessoa ótima para resolver problemas. Se você é uma pessoa que arruma problema, nossa, a gente tem tanta coisa para falar. Comportamento é uma coisa que a gente tem, é condicionado, né? Hoje é um sábado, né? Depois que a gente se habitua a ele. Então a gente precisa pensar no seguinte. Então, assim, não sei se tem balada não. A balada de quem quer se amar no começo, para quem aprender sobre amor próprio. Para quem serve muito aos outros. Aprender sobre amor próprio. Falar não no começo então, vamos lá. É difícil. E é muito desagradável. Junto Deixa com o não vem uma coisa. culpa, junto com o não vem os medos, junto com o não vem a sensação de ninguém vai me gostar de mim, vão me abandonar, o que vão dizer sobre mim. Vem todos os seus medos, mas aí você tem que fazer. Se você não fizer, aquilo aquela chave nunca vai virar. Você sempre vai estar naquele automático. E aí a segunda vez que você for falar um não, de novo, de algo que você gostaria, que você for falar um não, de algo que você no passado diria sim. Então vamos lá. Vai ser difícil, mas menos difícil que a primeira vez. Temos um ritual coletivo. E aí depois a terceira menos difícil, a quarta menos temos difícil, um ritual a quinta coletivo menos e queremos difícil. É como qualquer coisa. Se você parar de comer açúcar, um preceito, né? O primeiro dia é horroroso, o segundo dia é horroroso, o terceiro dia também, o quarto, e vai ficando cada vez menos horroroso. Da energia que a gente vai encontrar. Então a gente está criando mas é horroroso sempre, né? Ficar sem açúcar completamente. Nós estamos criando um ambiente favorável para isso, tá? Mais fácil de lidar. Então assim, comentou coroa, vai receber o link no WhatsApp, no direct. Quando você se acostuma a lidar. Quando no privado, no Instagram se torna habitual, porque até no contexto químico, no nosso organismo, no WhatsApp, a gente te ajuda. O nosso cérebro, ele faz novas conexões. Os sinapses, o amor próprio que vai proporcionar um novo aprendizado. O amor próprio vai começar aqui, dentro dessa nossa toda vez que eu falo não, eu tenho de alguma maneira... O amor próprio vai começar aqui toda vez que eu falo não, eu estou de alguma maneira ajustando em mim aquela minha forma de se comportar. Da nossa própria história. Honre a sua história. Então é exatamente isso, né? Mas eu não realizei os meus sonhos até a maneira aqui, de me comportar, porque é a única coisa que eu posso fazer para a minha vida ir melhorando. Eu não fiz o que eu falei que eu ia fazer. Porque as pessoas não vão mudar só porque você quer ou você acha. Honre a sua história. Eu tenho o mundo não vai ficar mais que justo, dentro das condições o governo não vai que você favorecer tinha, mais os pobres. É o que e tinha assim vai agora, ser sempre. A nossa história enquanto sociedade é bem distorcida, é bem complexa, né? Porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão habitualmente esquecendo de si para servir o outro. Tá? Se a gente não focar... No Brasil, a gente que é muito solidário, por exemplo, a gente tem um pouco dessa natureza. Nos ilumina a gente tem um pouco dessa natureza. Da nossa história. Se a gente não focar no que nós nos tornamos de bons, se não focarmos só introduzindo ao tema, crescer ao longo da nossa jornada, a gente vai ficar preso única e exclusivamente neste lugar. Quero ver nos comentários essas respostas. Eu quero ver de vocês. E não é nem que você se vitimiza, mas é que você se torna vítima desse passado. Já se viu prejudicada por não colocar limite
limites? O passado ele continua interferindo qual é o na maior sua vida. limite que você tem dificuldade de colocar na sua vida? Essa ferida estiver aberta ainda, diga aí pra mim, fale um pouco dos limites na sua vida que você põe, que você coloca. Estiver você gostaria de ainda, colocar também? Não importa quanto tempo tenha acontecido aquilo que te feriu. Vai doer hoje. Mas talvez não vá doer mais na pele, na carne, mas vai doer na sua vida financeira. Pode doer na sua vida amorosa. Os limites, pode doer na sua vida espiritual. Os limites, eles são barreiras necessárias. Conexões maldade, né? que eu faço com uma energia são barreiras necessárias ruim, para proteger estagnada. você. É como se fosse uma energia a gente pede para o estagnada no nos meu caminho, proteger, apodrecendo. Para Pombagira nos proteger, mas a gente é algo não se apodrecendo, às vezes a gente há não anos. se protege. Há anos, algo apodrecendo, às vezes há anos. E a gente vai mantendo, alguns de nós vamos mantendo muitos desses vínculos a gente tá falando muito que sobre vão ao longo do tempo apodrecendo. A palavra e aí o que acontece coroa, né? é Eu que sempre isso tem um tudo que está simbolismo preso por trás no de cada passado, energia que a gente movimenta aqui, que é culpa, a gente está movimentando a que energia é da Pombagira Rainha. ressentimento. Eu vou comentar vários exemplos A aqui energia já. da Pombagira Tá? Rainha fala sobre exemplos. É culpa, que é ressentimento, sobre é uma limites infinidade também. de coisas. A Pombagira Rainha, pensando num contexto Que da o que está rainha, te do prendendo lá arquétipo atrás em si, ainda, você vê isso que tá sugando a rainha a ela energia. tem ninguém chega, não é todo mundo E que se chega nós até não ela, entendermos não é todo mundo que acessa nos uma leva rainha. para frente, na outra não direção, é todo mundo que que interfere nos faz avançar, na vida é de uma também rainha. essa energia que a gente está desperdiçando com Pega o esse passado simbolismo. mal resolvido. Nós estamos falando muito de simbolismos Se aqui. nós por não conta sabemos disso, dessa a gente relação fica com Pombagira Rainha. tentando, e Exatamente a sempre coroa morre que na nós praia. estamos aí dizendo para comentar, Porque para nós esse nunca ritual. damos conta, a gente nunca chega A lá. rainha é alguém Energeticamente que tem não é o limites em volta de suficiente. si, É como ter uma para Ferrari. que ela possa se Sem manter combustível. sendo a rainha. Há momentos da nossa vida em que nós Nem ela pode somos fazer uma tudo forte que ela quer. história, que nós somos uma Pensando num sobrevivente, aspecto, né, histórico, social que a gente tem muito a honrar, da rainha, mas que a gente não tem o que fazer principalmente com isso, ela tem porque a gente limites está e nem esgotado todos já. limites que dão Esgotado acesso com a ela. tudo aquilo que E ao nem longo todo da mundo vida foi nos pode fazer o que esgotando quiser e com nós a fomos rainha. nos mantendo presos. Dizendo Eu sempre isso digo porque isso, é a gente, energia que nós solte estamos pessoas trabalhando, do é para esse passado. lugar que nós estamos caminhando. Solte lembranças É ruins do para esse passado, solte a caminho que nós culpa do estamos levando os passado. nossos pensamentos e intenções. É com o preciso intuito soltar o de passado para compreender viver o agora. É preciso. Onde está o nosso lugar? Onde Mas a está o gente vai nosso conversar lugar? O bastante nosso sobre isso, lugar é o vamos lugar de entender. equilíbrio com a nossa essência. Como O chegar nosso lugar é o lugar de no- equilíbrio com a nossa força, com na a nossa cura, potência. no equilíbrio, na harmonia Esse é o lugar. disso em nós. A gente se perde dele. Então, em algum momento. entendendo E às vezes a gente se perde isso, dele vamos desde identificar da algumas infância. feridas Nós precisamos nos realinhar. Nós estamos, algumas lembra feridas sempre disso. que Somos um podem espírito estar bloqueando, por de exemplo, magnitude o nosso amor próprio. E aí a gente vai ter algumas feridas desse passado muito além que vão da ser nossa os percepção. impedidores Somos um espírito de nós ocupando um olharmos de corpo maneira físico amorosa pra gente mesmo. temporariamente. Vamos dar alguns exemplos? Todas as nossas Vamos navegar por dores, alguns todos os exemplos? nossos sofrimentos, Se algo fizer angústias que sentido, hoje vivemos se dão E se algo fizer pelas sentido, dores dessa carne. comenta aqui, A maior parte delas. tá? Diga, Pelos medos parece que é atrelados comigo, à sou experiência eu. na carne. E lembrando, se algumas A desses gente exemplos que eu der busca de feridas, fazer um movimento para dentro, por acaso, através do autoconhecimento, você através sentir que das toca a nossas tua alma práticas assim, de espirituais, doer, se de trazer uma realinhando com a nossa lembrança potência. mais difícil, Porque acolha olha isso. só como as coisas são. Eu posso Acolha bem, isso. todo mundo tem o direito Pede pra de acessar a espiritualidade, energia pra da Deus, Pombagira pros Rainha, guias, por pra exemplo, Pombagira ou de uma Rainha, Pombagira X ou Y. poder limpar essa mágoa, E aí você tirar de você esse peso, isso vai te ajudar pedir ali, muito pedir por amor nas próprio. situações da sua vida. Mas a primeira das que coisas que eu adianta você ter anotei, uma fonte primeira das coisas que eu inesgotável deixei dessa anotado, energia te alimentando e te nutrindo, dessas feridas, se você está com todos pensei em os alguns ralos exemplos abertos. que podem te fazer entender. Se essa energia que entra, que ela sai. Pode fazer entender o Essa que do passado vitalidade, essa pode estar bloqueando o potência, seu essa amor coragem, próprio hoje. esse ânimo. Alguns exemplos. O que adianta Críticas tudo isso entrar constantes na infância. se está saindo né? A gente, por aquilo que você não resolveu ainda? Então é muito necessário a gente fazer o movimento que nós estamos fazendo uma de infância em que fomos conscientização. muito criticados. Porque é o que dá Que ferramentas fomos para essa muito entidade diminuídos trabalhar. nesse É o que aspecto dá de possibilidades capacidade. para essa espiritualidade Ouvimos muito poder virar algo as como chaves
Ah, da você gente. não E eu faz sei nada direito. que nesses 4 dias, Sabe para essas quem já afirmações? está nesses 4 dias Você não aí faz acompanhando, nada direito. eu sei que já tiveram chaves você nunca vai que ser viraram. bom o suficiente. Você não é Eu sei que inteligente já houveram como seu mudanças primo. dentro de Essas você, coisas. gatilhos que foram Isso disparados aí tudo dentro. é uma coisa Estão complexa, te levando a porque essas questionamentos, eu críticas sei constantes disso. que nós Diga vamos eu se encontrar, você que se nós vamos, identifica com isso. alguns de Mas nós eu vão sei, vai ter porque ouvido, é impossível vão construir a nossa percepção de que nós não mexermos, somos nós suficientes vasculharmos mesmo. uma parte nossa De que e nós não encontrarmos damos algo pra conta atuar. mesmo. É De que impossível, nós o não autoconhecimento ele é conseguimos eterno, fazer ele é mesmo. necessário para a vida E inteira. aí isso Não desencadeia importa o a que na idade nossa que vida? você Presta tem, que atenção. condição que você se Isso vai encontra fazer agora. com que a gente Não importa. desista muito Compreende? fácil no meio do caminho, Então, porque a gente nossa sempre busca, vai nosso chegar à exercício conclusão. aqui principalmente Quando começar a ficar difícil alguma é coisa, a de quando a gente fortalecer vai chegar à conclusão de que essa nós nossa não damos sintonia conta. com a nossa força Pessoas que primordial, foram muito também criticadas na infância, facilitando ainda mais o pessoas que trabalho foram das muito entidades a criticadas na nosso infância, favor. Eu sou alguém vão que ter tento sempre na minha uma vida forte- conciliar nas minhas decisões uma tudo forte aquilo dificuldade que une é de concluir intenção as coisas. material com Por exemplo, intenção pessoas que espiritual. foram muito questionadas, As decisões, pessoas os que foram muito movimentos, diminuídas em algum mudanças, sentido. sempre é desta forma. E eu penso Entende? que Faz esse sentido isso pra equilíbrio você? ele é mágico, Alguém se porque identifica com isso? Alguém se viu a tendência muito das criticado, coisas muito acontecerem criticada é muito maior quando na você infância? traz Porque a infância é uma consciência fase importante e a gente para leva muito em o seu consideração desejo. também, né? Gente, Você por traz causa consciência de para dados aquilo que você científicos quer da atrair no psicologia, que a caminho. gente vai encontrar Trazer consciência é o que a gente está fazendo Como- aqui, né? Conversando como durante a infância sobre cada um dos temas e é um bate-papo nosso- mesmo, o sabe? Não nosso temos caráter protocolo, e a nossa é um visão de bate-papo. mundo Hoje o tema sobre é nós é limites moldada na vida. durante a Deixa algumas infância, coisas né? anotadas, Então, muito do que feito em aconteceu lá todos atrás, como para como eu sempre tô refletindo agiram agora, com a antes da live, gente, uma horinha e como antes, nos ensinaram a reagir para também, conseguir ou nos condicionaram a extrair também da reagir, espiritualidade alguma coisa vai que eles mudando como digam, nós isso nos precisa relacionamos sair. com a gente mesmo, não é? Não importa quanto tempo isso tenha passado. E Isso aí, no precisa caso chegar das críticas, na pessoa. no caso das críticas Nas constantes, pessoas, né? em quem tá na precisando. infância, Então, essa ferida, faço por umas exemplo, anotações. que fica ali, Então, de vez em quando deixada eu vou lá estar aqui atrás, olhando que é uma pra coisa esse ângulo aqui, ó. cutucada lá Tem atrás, que eu tenho mexida lá telas, atrás. enfim, tem papéis. Ela vai Assim rola a ela nossa vai dinâmica. Eu venho construindo dentro fazendo da anotações gente também. E comendo os morangos. Bom, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui crítico alguns interno sinais muito duro. que vão Então, se nós fomos muito criticados, acusar muito que a gente diminuídos tá ao longo da nossa vida, se nós tendo somos problemas muito, em relação a estabelecer limites. se duvidaram da nossa, Importante. do nosso potencial, Por exemplo, você ou sente que precisa alguma dizer habilidade sim nossa, nós vamos ter um tempo crítico todo dentro de pra nós muito evitar doloroso, conflitos. muito cruel. Você É uma verdade sente profunda. que precisa dizer sim o tempo todo para evitar Que conflitos. você precisa levar para tua vida. Em volta de Às você, vezes, as a voz pessoas que não você essa é uma ouve outra te coisa agora. criticando Em volta de você, é a as voz do pessoas teu podem passado. estar habituadas a pedir favores e Não o seu nunca perfeccionismo, retribuir, como você ou às vezes chama. nunca Mas é a voz cumprir do com a passado parte dizendo que delas. você não é o suficiente, que as você pessoas estão nunca está pronta, né? acostumadas E aí vem a também te aquela prejudicar às vezes energia para ou quem foi negar muito algo para criticada. você e não se desculpar Vem por aquela isso. Então, energia tudo bem. de você tem que sempre estar buscando Outra algo coisa que a gente tem novo. falado Eu muito preciso- nesses eu- dias, eu- mas sentir culpa de por dizer exemplo, não. vamos imaginar uma Sentir culpa uma de profissional dizer não, né? que está coisa sempre, que muito passou a comum. vida ou passa a Muito vida comum. buscando o seu lugar profissional É, na vida, no mundo. Permitir que a gente, eu acho Porque que ela essa é uma sempre coisa tem que que pode adquirir algo acontecer novo, até pelas novo redes estudo, sociais novo às vezes, conhecimento. mas Ela, permitir o que ela que as tem pessoas ou o que ela é, adentrem na nunca sua está intimidade bom. com muita frequência. O que Na ela sua tem, intimidade, o que ela na sua é, vida pessoal, nunca está bom. Ela acha que nunca está bom. nos teus segredos, nos E teus aí, objetivos pessoais, nas Fica suas aquele intimidades, vazio daquilo que família, eu ainda não tenho ou qualquer não que me seja. tornei. Então, às vezes, a pessoa, ela, Pessoas no vazio, ela você sente fica a numa vontade busca de por quem não novos põe estudos, barreiras, por de novos quem não põe cursos, limites, por novas de quem formações, não diz é até profissionalmente aqui. falando, né? Isso acontece em muitos Ou aspectos, você tá na né? Às relação, vezes nas até a relações mãe. amorosas, muitas Você vezes que é uma já é, pessoa às vezes, que uma mulher acha formada, que um tá homem formado. sempre Tem uma mãe errada. que faz isso com você. Acha que tá sempre incomodando. Uma mãe que não respeita o Tem teu medo, espaço. às vezes, de colocar a sua Já opinião. vi, já vi. Sua, Homem se casado com a posicionar, Homem casado com a mãe, assim, a mãe não interagir dava de espaço, maneira né? com Pra que aquele ela homem se fale o que ela quer, o desenvolver que ela naquele pensa, né? casamento. O medo da crítica. Prover muito aquele grande. casamento, né? A pessoa evita ao máximo Isso é ser muito, muito complexo. criticada, né? É uma energia Então, assim, como... que se você não veja põe só, a gente tá falando, barreiras, então, de uma coisa que ninguém aconteceu no vai pôr pra passado, você. que pode bloquear o nosso amor Né? próprio. ninguém não vai é? pôr pra você. A gente Outra está falando coisa. de uma coisa do passado que pode bloquear o nosso amor Quem próprio. coloca Que são as aquelas necessidades críticas que dos nós outros recebemos quando éramos
crianças na frente das suas próprias. que foram bloqueando Quem coloca também as necessidades dos outros as na frente das nossas suas potências próprias. Você sabe que eu vou Eu dizer digo uma que coisa isso pra vocês não- na intimidade. Quando eu era criança, Não, eu não era caiba uma em algumas criança que não situações da nossa falava. vida. Eu Quando não você tem falava, eu filhos, falava muito pouco, na verdade, né? Quando você tem Falava, alguém eu falava ali muito pouco. precisando de algo de fato, E sempre que uma você criança muito tímida. tenha que sacrificar. Como Agora, eu creio que uma você não parte da minha pode família deixar Me de condicionava questionar assim. a naturalidade não, que você chama ela pra muitas tirar vezes foto deixa porque as ele é suas muito coisas tímido. para atender as Não coisas pede pra ela outros, falar aos nada, ou desejos não canta dos parabéns outros, porque ele tem vergonha. as Como necessidades criaram dos outros, tanto um ambiente colocando os outros à frente você e validando das aquela suas prioridades. timidez, aquele medo, Já aconteceu isso com aquela você? Diga insegurança pra mim. quando eu era criança. Eu me Já lembro que aconteceu isso com você na alguma minha vez? vida isso ficou maior, né? Interessante. E aí hoje, interessante, né? Já eu aconteceu podia isso com ter você tido aquilo alguma como um vez? bloqueio e não me Perceber sentir que nunca à você está vontade se de falar na colocando, frente das você pessoas. estava esquecendo de você, porque é o colocando a meu pessoa em trabalho, primeiro né? lugar. E na realidade eu consegui curar isso em mim também, né? Para que eu pudesse ser eu e não aquilo que achavam de Gente, mim, isso acontece nas definiam sobre relações. mim, ou falavam sobre mim. Eu Isso estou me acontece nas colocando na relações. posição para a gente sempre entender que preciso somos tomar seres muito humanos, cuidado. todos nós. Porque às vezes E que nas nós vamos relações ter na nossa isso acontece. história muitas E aí, marcas que nós vamos precisar quando tomamos consciência pode acontecer dessas com alguém marcas que de explora vida, esse seu nós emocional, vamos que explora essa precisar sua ir disponibilidade, agindo, né? Que pode acontecer também. E a outra pessoa não explorar isso, mas você pode estar com uma pessoa cuidando de dessa casa ferida. que explora essa sua disponibilidade Precisa ir e cuidando dessa ferida anula a aos sua poucos. vida. Então Você é precisa legal a gente questionar. ir sabendo, né? Eu acho que é legal a nós obrigação irmos que você tem é sabendo questionar a ao tua longo da vida. que A determinadas obrigação que você coisas tem lá é atrás nos questionar machucaram. a tua vida, Olhar questionar para como isso, as não coisas enfiar o dedo na acontecem. ferida. Porque Passar essa vida ela é uma o só. medicamento certo dentro desse Essa nosso vida ela é papo uma aqui. só. É nós Não haverá uma outra vida igual. cuidarmos da ferida. As coisas que não nós se estamos repetirão fazendo dessa aqui, mesma forma, né? nesse mesmo endereço. com esse Uma mesmo outra coisa CPF. também. Então, As coisas mudarão críticas completamente constantes na se infância. Críticas acontecer uma nova constantes encarnação. na infância é uma dessas Pode ser que coisas. essa daqui seja a última. Rejeição a gente não sabe o que emocional. tá acontecendo no astral. Vamos Por supor que tá parte acontecendo dos uma parada lá nossos em pais, cima. dos nossos Está cuidadores. dizendo que ninguém mais reencarna. Sei lá, vamos Alguns pensar de que nós ninguém mais reencarna. não se O sente que aconteceria? Já pensou a amado- sua última vida foi amado entregue aos nunca. outros? Não é nem que é amado por Ok. mim mesmo. Se isso porque te faz tem bem, alguns te de nós faz que a gente feliz, nunca eu se acho que nós sente estamos num amado. lugar de A gente liberdade, nunca se né? sente De ou amado decidir ou o que nós capaz de precisamos, ser o que amado. nós A gente nunca reconhecemos que é sente o melhor pra amor nós. do outro. Porque nós Alguns não de nós podemos ainda cometem o engano de estar sempre deixar isso exigindo que tudo o outro acontecer. prove o amor dele para e ao mesmo tempo acolher sofrer a com minha isso. insegurança das rejeições Se essa é uma emocionais escolha, que eu não tive pode haver no meu sofrimento. passado. Né? Se essa é uma Alguns de escolha, não nós- pode haver lamentação, alguns de nós lamúrias. Fomos Tem rejeitados no pessoas que passado pelo escolhem um nosso caminho, pai, ou sabem pelos que não vai nossos trazer tutores. felicidade, sabem que aquela situação Essa vai ser rejeição difícil, pode ter sido sabe que se física, de colocar fato, naquele como um lugar abandono, ou vai ser pode cada ter vez sido pior. Mas a aquela pessoa rejeição insiste. emocional, do qual não tivemos Sempre afeto, não sofre. tivemos carinho, não Você tivemos insiste, atenção. insiste, repete, insiste. Porque no fundo, talvez eu não Muitas saiba nem por vezes, onde começar. pelo amor e a segurança sair não disso, ter né? vindo Mas é difícil demais, a gente está das aqui para pessoas isso. que Nós dentro estamos do aqui nosso para alinhar íntimo, quando nós somos todas crianças, as coisas que são dentro do nosso que íntimo envolvem o nosso amor inconsciente, próprio. o amor Porque vai vir do pai e da mãe. você pode até estar perdida. Quando nós não recebemos isso, Você pode a até gente estar perdida. entende que mas faltou, se que a culpa é nossa. está tendo muitas chance vezes. de Que a culpa é tocar nossa nesse algumas assunto, de vezes. perceber que a você está responsabilidade da perdida, nossa de mãe e do reconhecer nosso que você pai não está ter nos amado desorientada, é nossa. é o Da nossa começo. mãe ter nos abandonado, é o talvez a começo culpa da seja nossa. Em transformação. algum lugar no nosso íntimo, Quando a gente reconhece onde a gente está. a gente carrega a responsabilidade que nós Se eu estamos reconhecer que eu errados. estou no olho O do abandono furacão, e a falta de amor que nós ótimo, é tivemos melhor no do que passado. não saber onde se está. É melhor Isso é saber muito que você está forte. no olho do furacão Nós do que você não assumimos saber essa onde você está. responsabilidade, esse lugar, porque no nosso inconsciente, nosso pai e a nossa mãe Traga para o que a gente está nunca fazendo isso, né? errariam. Traga para sua compreensão as coisas que lhe acontecem Dentro de mesmo. nós, Encare o de pai e a verdade as mãe coisas que você é o precisa que há de fazer. mais, né? O pai Se e a mãe, responsabilize enquanto, pela parte que toca, aquele, que é aquela que pertinente a gerou você, e o pai, né? pra O símbolo masculino esse amor feminino próprio se para aquela manifestar. criança. É o que eu sinto de dizer É o nesse que há de momento que a mais gente abriu o nosso grandioso, encontro né? de hoje. É o que há de mais grandioso. É. Então a gente carrega a Eu culpa. vou indicar Só algumas posso eu coisas, um estar errado, exercício, como minha algumas mãe não me práticas que ama. vocês podem fazer também, tá? Eu Ao acho que longo eu de não sou todos boa o esses dias suficiente. aqui. Eu acho que eu Bom, não vale fiz uma direito coisa o que ela lembrar pediu. também, essas lives elas vão ficar disponíveis no Eu YouTube, acho que eu sou canal realmente Alan Barbieri burra, no como ela YouTube. fala. Se de repente você Incompetente, como ela está fala. assistindo agora ao vivo, Eu acho que talvez é o que meu pai fala sobre tem a mim. opção de ou assistir depois lá no YouTube. talvez ele que nos é legal pra abandonou por compartilhar. causa da gente né? mesmo. Então Talvez já a gente
gente disponibilizamos não a era live bom 1, pra essa ele. é a quarta.
Esse é o olhar, 2 vai esse é entrar o ainda discurso, hoje, 3 essa é a amanhã, fala 4 e assim vai. que se Tá? Todos os registra dias no vai entrar nosso uma live íntimo quando, na na nossa sequência, pra história, quem quiser nós acompanhar os estudos fomos depois. rejeitados. Bom, E aí vamos presta conversar atenção então nisso. assim, Quando isso algumas acontece, sugestões nós práticas. definimos Deixa eu só de ler maneira aqui os comentários de inconsciente vocês antes. o Peraí, nosso deixa eu ver como alto estamos valor, aqui. a nossa percepção de como valor sobre estamos. nós mesmos. E isso nos coloca Daniela, na verdade, vida. com a mudança de posicionamento as Isso pessoas olha só, de isso início nos estranho condiciona muito, tá? a viver na vida situações Canal é o de canal Alan acordo com o Barbieri valor oficial. que nós damos a nós. Canal Alan Barbieri Então, se eu oficial sou no uma YouTube. pessoa que, Quando por você exemplo, começa foi a colocar rejeitada, limites, talvez as eu seja pessoas alguém que estranham tenha pessoas à muita nossa dependência volta. emocional. As pessoas fazem às Por vezes quê? Porque a você dependência entender emocional você tá é o errado, medo que você de não tem que ter ter mais culpa pelas suas aquilo, já que um decisões. dia eu não tive mais. Muitas vezes eu vejo Então eu não isso, consigo né? me Alguma desligar de pessoa um passado que às vezes passado limitada pela presente, família, pelo que marido, às vezes pela mesmo esposa, me pelo fazendo marido, sofrer, como eu já vi, né? Como eu já me vi de mantenho dentro perto. dele. O marido impedia a Faz sentido pessoa isso pra de vocês trabalhar. ou não? Faz sentido sim para ter ou não? autonomia, para ter independência. Me condiciona impedir a pessoa de estar trabalhar dentro sendo de que era o relações desejo da que eu pessoa. tenho que mendigar. Isso é uma falta de amor próprio, Amor. né? Tudo bem que naquele Eu tenho momento que eu posso até sempre escolher, estar bom, eu pedindo vou, amor, eu sempre vou buscar aceitar pessoas não fazer isso que é que importante não pra mim, me dão em nome afeto, do meu amor, que em não me nome acolhem. da minha relação. Essas são Tá uma tudo bem das se você coisas, tá? for Essas acho que sacrificar essas são isso, uma das desde que teu coisas, marido mas te é banque onde o então, né? impacto... Desculpa, é o meu pensamento. Mas onde... deixa teu marido faça por onde? Aí ele não aqui, te ajuda, mas também te proíbe de trabalhar. Então imagina esse cenário, você não tem a vendo, sua liberdade, você tem onde alguém o que manda em você disso e no final das influencia contas na nossa vida. Né? Você só Porque perde. no final das contas, nesse jogo nós todo, somos no final, às vezes, a gente profundamente só perde. impactados Então são situações pela que nossa nós vamos história nos colocando, muitas e pelos, vezes sem nem pelos perceber detalhes, ao longo do nosso caminho. pelos detalhes. E aí somos feitos meio que... Às vezes, principalmente sabe nessa aquele situação, momento, você que tem a uma pessoa irmã, muitas vezes ela é feita de objeto, né? De Você era o primeiro filho, a primeira filha. Eu falo nesse cenário porque eu vi isso você era o primeiro na filho, minha casa, a primeira né, filha, como o criança. filho único, filha Às vezes única. o homem vai e impõe, E aí né? no meio do caminho e aí chega um dita as irmão. regras e fala é assim. E aí a família toda se dirige para o A pessoa irmão tem e que você se sente aceitar, abandonado naquele momento. Ela não tem uma Tudo independência isso, financeira para tomar uma decisão por ela. Tudo isso porque o cara não deixou. Causa em nós algumas feridinhas, né? E que sem perceber ela não tem essa independência financeira e fica na mão de uma pessoa assim. intimamente, né? É o que muitos fazem. Então olha tá? só, Então, isso faz cuidado. com que a gente, por exemplo, quando a gente entra em relações amorosas, afetivas, o que muitos ou fazem. amizades, a gente seja pessoas, quando fomos rejeitados, a Então gente seja vamos pessoas navegar que um pouco sobre algumas tem uma reflexões. dificuldade de colocar limites. A gente tem dificuldade de falar Vamos não navegar para os outros. sobre algumas reflexões. Principalmente se é abusivo em Por algum exemplo, aspecto. como a gente falta tem de limites dificuldade afeta, muitas uma vezes. falta de limites afeta Então a as gente nossas pode viver uma relações. relação abusiva, Por exemplo, na que nos família, a faz gente mal, na família, mas a nossa dificuldade de pôr no limites nosso com contexto medo de familiar perder brasileiro, aquela pessoa, a gente com vai medo ver que daquela pessoa ir culturalmente embora, com medo de eu ser rejeitada as famílias de confundem novo. um pouco, muitas vezes, esse, Entende? essa Tudo intimidade isso vai me deixando ausência de condicionada limites. a aceitar aquilo né? que mesmo me fazendo essa mal, intimidade com ausência de limites. Então, às vezes, eu é como essa história da mãe com medo de que perder casa a pessoa. com o filho. Ela não deixa Olha como isso é a difícil. nora Então e a os gente filhos desenvolverem uma relação. Às vezes é a mãe que está ali no meio. a gente está né? falando de Cuidando uma ainda do filho. dependência Porque emocional, muitas vezes aquele limite não foi mas pré-estabelecido. um medo também, mas um a gente está medo falando de ali você também de um contexto que é ficar muito sozinha típico de novo. da nossa cultura. E aí é importante então, lembrar muitas que vezes, assim, no nosso ambiente talvez quando familiar, você era os criança, amigos, você pode ter ficado as pessoas sozinha, se acham agora no você direito, não vai ficar mais sozinha. né, de Hoje você invadir não é mais uma criança, né? os nossos limites. Se a nós gente, não impormos quando eles, alguns de nós, quando as pessoas vão tivemos invadindo. na nossa história a rejeição, se nós não impor os a limites, as gente pessoas busca vão muitas vezes invadindo. pessoas para nos proteger e Um nos dia cuidar. pensa Então, numa casa, num são terreno, mulheres buscando uma hora paz, isso, a pessoa entra, são dorme homens, no são cantinho do homens terreno, buscando vai mães, invadindo, vai avançando, e não uma hora mulheres todo mundo na sua buscando cama. maridos, por exemplo, Porque sem companheiros, perceber, a parceiros, pessoa seja em vai qualquer e essas pessoas aspecto elas sexual vão que for. entrando em quem Não deixa essa são vulnerabilidade pessoas aberta, em posições diferentes, Então a gente precisa, buscando aquilo que a vida observar inteira não teve. que não é Ao invés porque de é buscar um família amor, ou não é a pessoa porque são busca alguém parentes para trazer aquilo que ela não que teve nós na infância, necessitamos, às vezes, né? que nós necessitamos dar aceitar certo. tudo. Que você precisa acatar Pode fazer tudo muito que é mal, dito. né? Você casa com uma Não é pessoa porque é que se família torna ou não é porque é parente a que sua você mãe não dentro de pode casa. se posicionar. Isso não é, Porque se você deixar, isso não é
vão passar por cima de você. Como talvez já tenham passado algumas para vezes. a proposta da relação. Se na sua vida onde aconteceu de você ter pessoas à sua volta que abusaram dessa sua disponibilidade, esses papéis já existem na sua toma vida. muito cuidado, porque essa é um instinto seu, né? É uma então, característica isso que você pode cair nisso de novo. Fica sempre atento. As dores que nós trazemos do passado, então, vão marcando a maneira como nós vamos vendo a gente mesmo e como nós nos posicionamos na vida. Um ambiente muito como nós vamos fértil de aceitando abusos, as coisas porque assim como elas são. Se uma questiona outra coisa pouco, também, né? Vamos ver que se é certo ou errado. Às vezes é um ambiente muito tóxico, deixa eu ver, um ambiente familiar. E é difícil dizer isso, é difícil reconhecer isso às vezes. Por exemplo, se a gente... É difícil reconhecer isso às vezes, quem já teve situações de você... É doloroso dizer que passar um vexame, você pode ter uma pessoa que pública, pública, pode seja te fazer criança, mal. Passar vergonha. É difícil pensar que você pode ter uma mãe que pode ser narcisista. Vexatórias, né? Que você pode ter um pai às situações vexatórias, né? Isso mexe profundamente com a nossa percepção de valor. É difícil pensarmos. Isso mexe profundamente que isso pode com a ter acontecido. autoconfiança, que isso pode ser o nosso cenário. Imagina que minha mãe é narcisista, imagina. Uma outra coisa também, eu acho que cabe comentar. Traições, porque a gente nem olha para isso. Traído, isso nem é uma possibilidade. Mas nós precisamos trazer aqui para a consciência. Para quem foi traído, por exemplo, essa é uma possibilidade. Ali. E sendo uma possibilidade, você não precisa fazer nada com essa caráter da outra pessoa, mas você vai ficar com uma marca ali dentro de você. Essa traição vindo de um cônjuge, de um namorado, de uma namorada, vindo a se a gente não se atentar aos movimentos que a vida vai fazendo, a gente vai se encaixando em... Porque a traição não está relacionada só também à parceria amorosa. Porque a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, pensando em família, sobre nossos parentes, eles também têm as suas dores e disfuncionalidades, os pactos que nós criamos com as pessoas e com a espirituais. A lealdade que nós então essas pessoas também irão manifestar as suas sombras e a sua luz com a vida. Mesmo então, diante de quem uma traição, ama. Ela é um pacto quebrado. Ou de quem ela ama. Havia um acordo. Faz sentido isso para você? Esse acordo foi quebrado. Porque se nós não fizermos isso, ainda olhando para o aspecto nosso se você não tratar em você, há um acordo íntimo e também os erros que podem acontecer da sua família, há um acordo se você não olhar para isso, íntimo em nós que nós estamos em um ambiente seguro. Quando nós somos se você não olhar para desde isso, a nossa infância, pelos nossos pais, muitas vezes, traídos nesse sentido, pelas pessoas à nossa volta que poderiam ter cuidado ou deveriam ter cuidado de nós, é complexo, nos amar, né? Nos protegido, quando tudo isso acontece, então o melhor caminho é a gente se afastar de todo mundo, vai carregando esquecer, virar a ovelha negra da família, que vão marcando não a nossa né? percepção, a não ser que seja o seu desejo, de que nós seremos abandonados a qualquer momento ou traídos a qualquer momento de novo. Pelo menos daquilo que você E aí o que acontece é que sem perceber agora, a gente vai se condicionando, né? Muitas tudo vezes que na vida tira as situações e as relações com pessoas que tem uma forte tendência a nos trair. Que te alinha ao seu amor próprio. É muito próprio. estranho isso, mas... Porque se você tem alguém na tua família, ou a tua família é um ambiente onde o teu amor próprio é mulheres e homens, por exemplo, que relatam foram traídos... Que horas que vai? E aí se tiveram outras relações na vida aqui, e que foram traídos nas outras relações você vai colocar ele em prática? Nunca. O que a gente não pode ignorar é que isso. Tudo está conectado. Gente, às vezes nós precisamos... E se aquela primeira traição, de alguma forma, ainda agir dentro de você, às vezes nós precisamos não confrontar. Foi solta, se essa primeira traição, nessas questões, traição que marcou, fica parado, ela não foi essa é a verdade, diluída, nós ficamos parados. A gente também vai ter muitas vezes essa no energia trabalho, ela continua existindo na sua vida. Veja, a gente falou, muito provável que a gente falou aqui, ainda seu caminho em família é um dos pontos, outras né? pessoas, a gente vai perceber e cruza o caminho de outras pessoas falta que tem uma forte tendência de limites no ambiente familiar, porque ele é comum. É muito importante, porque se a ferida está aberta, aquela frequência ela ainda está existindo. Então, de maneira instintiva, eu posso atrair, se envolver nas particularidades, pessoas com o mesmo seja qual for o que você aí possa até reconhecer. Que loucura isso, não é? Aí a gente tem uma outra coisa. Pensar que nós, no trabalho, mesmo existe sabendo muito no que trabalho, nós vamos nos machucar, coisas que vão minando mesmo sabendo nossa que força, nós vamos nos machucar, a nossa capacidade de realização, a nossa energia vital, e mexem demais com o nosso amor próprio, também nossa autoestima, nossa autoconfiança. Mesmo sabendo que isso vai por exemplo, me machucar. Em ambientes de trabalho, né?
no ambiente de trabalho. Porque a nossa percepção de valor sobre nós... Então a gente vai ter aquele jeitinho do brasileiro, nosso jeitinho brasileiro deixada lá atrás. Dar o seu jeito, né? Tipo assim... Construída muito comum. Nos momentos de dor, de sofrimento. É muito comum nas talvez empresas, a nossa às vezes uma pessoa percepção pede um de nós favor para mesmos outra, ainda daquela criança que foi abandonada pela mãe, ou então pelo elegem pai, uma pessoa para que viu a mãe sobrecarregá-la ser traída, agredida, de responsabilidades, que viu o ou pai, às vezes, né? Você não é valorizado, você não é reconhecido, dificuldade seja o financeira. que for. A gente está falando que muitas Toda vezes a sua dentro de um história ambiente de em trabalho, relação ao que você nós vamos viu, ter esse nível de abuso ao que você viveu, pode de estar coisas que vão impactando afetar em como você se ama. em algum lugar em nós. A gente vai a nossa comentar autoestima, a como nossa canalizar autoconfiança, tudo isso, né? A busca que vai nos pela levar cura para baixo de ainda tudo no nosso amor Estamos aqui próprio. Porque se eu estou num chegarmos lugar, se eu neste trabalho num lugar que eu lugar, percebo que ninguém me valoriza, se eu neste percebo lugar. que eu sou motivo de chacota, Uma pergunta que foi se feita eu aqui, percebo olha, que as tem a pessoas ver com a nossa abusam de mim, vibração, se eu atrair percebo que pessoas ninguém se iguais, importa tem com a o meu ver também com a bem-estar. vibração. Eu estou num contexto Mas de não é trabalho só a inserido, vibração, onde vibração não é eu só o que eu sendo, estou vibrando intencionalmente. que estão abusando Gente, olha da só, minha isso é boa muito vontade importante. ou de Vibração mim, em algum é tudo aspecto, que eu vibro, isso e vai eu minando vibro a gente aquilo lá que eu dentro. tenho consciência e eu vibro Principalmente aquilo quando que eu a gente não reconhece. tenho consciência. Quando a gente reconhece Como assim, Alan? e aquilo, por Esses exemplo, emaranhados do passado, quando a gente reconhece mágoas, que uma coisa ruim está ressentimentos, acontecendo, você reconhece essa que teu marido raiva, está te traindo. esse ódio, Você, essa sem saber culpa, disso, tudo você isso tentar mais um é, ano. é Sabendo uma disso, talvez você não frequência que aguente um está dia. conectada a você e que vibra também. Então, a gente, estando vibra. nesses ambientes, Então você pensa cabe que agora existe um nós cordão vibratório perceber se conectado de a repente você nós que está não o tempo todo aceitamos te muito esse nutrindo com posicionamento aquilo. dos outros diante de nós. Então, enquanto eu não curo aquilo, Observar, será que a gente enquanto eu não não está se acolho colocando aquilo, muito nas aquilo situações de continua tudo bem, vibrando em eu mim. faço, tá Então, bom, quando eu dou falo conta. qual é a minha vibração, o que eu estou Sabe? vibrando hoje, Porque em 2025, isso é o que eu acontece. estou vibrando As pessoas vão tudo buscando que eu no sou convívio social, e tudo dentro que eu de um não meio me dentro do curei. meio corporativo, muitas vezes Eu essa estou pessoa vibrando tudo que eu talvez seja quero, você. intenciono, Tá sempre vibro disponível, tá prosperidade, sempre vibro pronta, amor, sempre saúde, ali, caminhos nananana. abertos, mas tudo aquilo que está Mas ninguém vai te acumulado colocar lá em dentro de cima. mim que eu não quero encarar. Mas ninguém vai te Isso fortalecer, é ninguém vai te combustível. engrandecer, ninguém vai chegar e vai te dar uma bomba, uma injeção de Faz sentido isso pra você? de Sim notícias ou não? boas. Diga nos Pessoas te comentários pra sobrecarregam mim. de responsabilidades que elas Isso é não querem dar conta e às combustível vezes para querem que você dê. fazer a vida Seja um acontecer. aspecto A vida profissional acontece a partir ou até de convivência. do que nós Ou até de vibramos. convivência. Já viu aqueles chefes? Já vi muito isso. Tem chefe, por exemplo, líder de equipe, que às vezes não fala com a equipe, não sabe falar com a O equipe. que nós vibramos. Aí ele pede para um Nós subordinado não falar vibramos com a só o equipe que dele. queremos. Às Pra vezes você fala poupar, assim, nossa, né, eu não ou sei o que está demitir em nome acontecendo. dele. Isso não está Enfim, esse tipo de acontecendo, eu coisa, só estou dar uma traindo bronca, coisa um ruim. feedback em nome dele. Vai, Tipo vai de coisa, limpar a o gente vai se caminho, submetendo vai às vezes purificar um dentro do pouco o meio corporativo caminho, a situações vai que curar o passado, nós não vai fazer uma percebemos, mas terapia, vamos às vezes uma dentro do nosso terapia, amor próprio. uma terapia E aí você forte, percebe que o amor de repente próprio não é uma só aquela roupa que psicoterapia você aí mais põe naquele longa. dia. Não Você sei, amanhece né? mais feliz. Não sei, É não. também. É isso também o caminho. Mas Cuidar você da não está esperando que ninguém te espiritualidade. elogie por aquela A gente está caminhando para este lugar de, Você não está de cura. Estamos no caminho dependendo das que rosas, ninguém é o que nós estamos valide fazendo aquela aqui. sua escolha. Estamos naquele indo dia. para o dia 12. O amor próprio é Nós vamos você ter o nosso vestir aquela ritual roupa que coletivo na você Força quer de vestir, Pombagira ou fazer Rainha. aquela maquiagem que você quer fazer. Então, quer dizer, Mesmo energia que ninguém envolve valide aquilo, você está plenamente aquilo que satisfeito. nós ainda nutrimos em nós. Encontrar de algo este lugar de resolvido, satisfação continua com sendo um aquilo que é bom impedimento para nos você e nas nossos decisões caminhos. que você toma pensando em você. Continua sendo uma barreira nos nossos caminhos. Quando você se Se desprende você da é alguém que necessidade diz, se o meu pai não tivesse, do você é outro, alguém que fica te dizendo, aprovar, te aceitar, se meu pai ou não validar tivesse me algo abandonado, que você mesmo não eu teria reconhece em tido você, uma outra vida e teria sido feliz. a gente está num Se lugar minha mãe não muito tivesse me perigoso. abandonado, eu teria tido E de, uma outra de um vida e teria possível sido feliz. sofrimento. Se eu não tivesse apanhado tanto na minha infância, eu seria uma outra pessoa, eu seria possível muito mais sofrimento. feliz. Tudo isso que você entende, que você visualiza Faz sentido como a isso sua pra você, expectativa sim do ou que não? poderia ter sido, Noite de domingo. nutre Gente, o que em vocês estão fazendo você hoje? O que tá aquele acontecendo no mundo sofrimento de vocês aí? e faz você continuar rolando? presa àquele Vocês sofrimento. foram fazer, o que fizeram? Vamos dar uma pausa aqui só para trocar uma ideia. O que você Fala o nutre que vocês em fizeram você? no dia de hoje. Rapidinho a gente já O que volta você pro nosso nutre em tema. você em relação ao passado, O que vocês fizeram hoje? norteia o teu presente e o teu futuro. Escuta o que eu estou te falando. Então, o papo de hoje, a nossa live de hoje, ela tem como objetivo esclarecer sobre como as Bem. feridas do passado, elas bloqueiam o nosso amor próprio. Pois é. Eu tô vendo aqui as Como as mensagens feridas do passado de vocês. bloqueiam o nosso amor próprio. Hoje foi dia de faxina no terreiro, passei o dia trabalhando.
Acabei de chegar de um evento, né? É exatamente casa, isso. Como as feridas do passado bloqueiam nosso amor próprio. Nós estamos assistir filmes. Eu achei que hoje era sábado. Peregrinação. O ano começou, né? Em direção ao dia 12 foi andar de de janeiro, lua cheia, onde nós vamos abrir a magia. Fiquei com a minha filha, fomos no cinema. Fiquei em casa descansando, em casa com meu filho. Em nós, no campo astral, essa energia de empoderamento da nossa própria vida. Nós queremos, a partir do que faremos no dia 12, nós queremos essa força, esse impulso, essa coragem, esse desejo, essa clareza. Muito bom. Se apossar da vida. Perguntei porque a gente se precisa fazer da vida ao longo fazer a nossa vida ser agradável. Nossa história até aqui pode ser então, que alguns seu dia de nós ainda não tenham vivido a própria vida. Seu domingo é um fragmento da sua vida. Não tenha feito as escolhas pensando em si. A gente tem muitos fragmentos. Pode ser que alguns de nós até aqui que são tristes. Nem sabe o que gosta. A gente vai ter um resumo de vida traz prazer triste, e satisfação. Né? Então que a gente faça. Talvez alguns de nós aqui nem sabem. Uma quantidade maior de dias serem de alegria. Só pulou na nossa vida. O número do que calendário. A gente decida fazer mais dias no nosso ano serem de alegria e de felicidade. E é o que, para quem quer. Isso é amor próprio, né? Tomar as decisões pensando na sua alegria. A sua alegria pode ser toda essa, né? Qualquer aspecto da vida que for. Pode ser essa de ficar em casa hoje arrumando amorosa, a casa. Talvez você gostaria de estar em outro lugar, poderia, mas não te faz mal. Se você não estiver na tua vida, não te fere estar ali. Coordenar o que vai ser dali pra frente, os limites. Você talvez gostaria de estar com seus filhos. Que você quer mais, o que você quer menos. Disney, daquilo que você tem controle agora. Mas você hoje está em casa com eles. Se estiver claro pra então, você, assim, você é vítima o que é maravilhoso. da vida. Entende que eu tô te falando? Que você é vítima todas as vida. escolhas que você faz pensando no que você pode agora vivenciar. O pior cenário para você é ser vítima da vida. O que eu posso fazer agora para fazer deste momento melhor? É natural que as pessoas não pensem em você primeiro. O que eu posso fazer agora para fazer deste momento melhor? A maior parte das vezes. Só que alguns detalhe às vezes, vão estar mais acostumados a pensar nos outros. Padaria, e você talvez seja essa pessoa. De padaria, assim. Você talvez seja a pessoa que café sempre pensa hotel, em né? todo mundo antes de pensar em você. De padaria de manhãzinha assim. Um caminho aí você vai essencial na padaria, é você você pede, sei lá, um croissant. Aí chega um croissant, você pede um croissant de queijo e chega um croissant de carne. Pensar em você quando você se vê pensando muito nos outros. Como que eu faço e faça isso sem com uma carne? Como que eu faço para naquele momento validar aquilo que às eu vezes julgo não adianta essencial você para mim? Ir lá talvez pra praia, falar, olha, não, você quer dar um eu passeio, sei que parece muito simples isso. Não falar, mas vai ter gente que vai comer de carne, as pessoas estão de carne. Talvez vai comer só massa, vai tirar carne, mas não vai falar que veio errado. E você tem essa sabedoria de tornar cada momento do nosso dia você passar um novo no sítio, você não ter paz no novo, porque você está pensando são pequenas decisões que nós vamos fulana de tal que bateu o carro. São pequenas decisões que não sei o quê, e o outro. São escolhas que a gente vai fazendo, que vai validando o nosso cuidado. São os limites que a gente vai colocando na nossa vida que vão mostrando, que vão conduzindo as coisas como a gente quer. Nada muda da noite a partir da autoobservação. Nada acontece assim do nada. Você não acorda no dia seguinte com tudo claro sobre si. Uma outra coisa que eu queria, que eu acho que vale a pena nós citarmos também, aproveitando o nosso sábado. A gente nosso vai sábado espiritual, clarificando a jornada, né? Conforme a gente vai caminhando. Muitos podem carregar todos os dias. Esse é um faz escolhas que pode impedir o seu progresso no hoje. Todos os dias nós direcionamos os nossos pensamentos e intenções do passado, caminhando para este lugar. Às vezes se sentir responsável por algo do passado que a gente valoriza errado, o que é melhor para nós. Podendo ser algo pessoal, profissional, a gente valoriza o que é melhor para nós. E você carregar se não fizermos isso por nós, ninguém fará. O que aconteceu? Ninguém te colocará em primeiro lugar. Como se você fazendo alguma coisa de diferente pudesse Alan, que coisa horrorosa você está dizendo? Não, é porque é o dever de cada um se colocar em primeiro lugar. Culpa por decisões do amar passado, ao outro como a si mesmo. Te prendem. Amar ao outro como a si mesmo. Porque você nunca vai se permitir. Vamos ser sinceros, se você fosse amar algumas pessoas como você se ama, você nunca vai se nem a amizade dessas pessoas você teria. Ser próspero. Porque você se faz mal algumas vezes. Você nunca vai se permitir viver um amor incondicional. Você concorda em se fazer mal algumas vezes. Você normalizou, mas talvez as pessoas não. O que era pra ser foi. Então eu vou amar ao outro como a mim mesmo. Ser foi. Seja honesto. Não existe culpa com essa premissa que a gente vai considerar aqui. Escreve aí pra mim nos seja honesto. O que era eu vou amar pra alguém ser
foi. Da forma que eu me amo, se eu nem me amo. Que era para ser, foi, dedicar tá tempo tudo de qualidade certo. para o outro, se nem tempo Se de eu qualidade não olhar para mim, também não dessa tenho. forma, Como eu posso cuidar da se eu não olhar espiritualidade dessa do outro, se forma, nem da minha espiritualidade imagina eu cuido? carregar o peso Como de eu posso tudo que, dar amor teoricamente, se eu não deu estou errado, disposto né? a receber, se eu não O estou peso aberto das a receber, se eu não relações e as sei pessoas, receber. gente, escuta o que eu vou te tudo, falar. tudo isso é uma questão as pessoas de às vezes querem jogar em tudo você essa isso são coisas responsabilidade importantes que nós também. trazemos para a As consciência. pessoas querem olhar para você e falar, foi por sua causa que isso Tudo aconteceu. isso são coisas importantes Foi que por já sua estamos fazendo, causa só que a estarmos gente aqui não já está conseguiu. acontecendo. Foi por sua causa. Nas amizades que isso também, não deu certo. importante dizer, as amizades elas pessoas também em volta, são lugares elas ou também ambientes muito fazem férteis isso, para os abusos. adultos. Tomem muito cuidado. São com aquelas amigos crianças e também amigas feridas do com passado. essa característica Elas também mais também narcisista. julgam, condenam, Cuidado com essas criticam. pessoas. Amigos e amigas que querem tudo de você, Elas que você dá também todo fazem suporte, isso. apoio, que você Às vezes uma pessoa, cuida para se livrar emocionalmente, da que você culpa, ouve quando ela eles joga a querem, culpa em precisam, que você. você empresta o que você tem, o que você Às é, vezes você alguém, dá, para se livrar da você, culpa, você joga tira a do culpa teu em corpo, você. às vezes, pelo teu amigo e E tua você é amiga. habituada a carregar nas suas E costas você pode ter dentro de um tudo, ambiente desses que essas pessoas, você o carrega. primeiro não que mais você disser, uma ela te culpa. odeia. Você aceita carregar O a primeiro culpa. limite que você põe para essa pessoa Diz que você foi a culpada, esperneia. você sem nenhum Então a amizade dentro do senso crítico dentro e das nenhuma, condições dela, desde nenhum que eu olhar faça acolhedor a si tudo mesma, você só e ela não acata. faça o que tem que fazer. E diz, ok. Isso também é para as Eu sou relações, ocupada, né? assim, Para os relacionamentos com amorosos. E passa a carregar essa Gente, culpa. toda relação ela daqui exige pra uma frente. energia É quase um veneno de equilíbrio entre o que dar vai e sendo receber. É liberado preciso que haja esse gradualmente ao movimento. longo da sua vida. É preciso que exista que esse vai movimento minando intencional. Se eu sua estou vida te como um dando todo. algo, se eu estou entregando algo para você, Esse é um processo, né? eu Esse tenho é um uma processo. expectativa de que É, eu de receba também, gente, algo em troca. Porque essa quebrar expectativa não é a consciente, mas é uma energia. Tudo que você da dá, aprovação alheia. A gente tem muita volta conversa pra você. pela frente aí. Tudo que você até o dia entrega, 12. volta. Tudo que você distribui, retorna. Mas tudo. a gente precisa tomar É a lei de ação esse... e reação. E aí a gente entra num outro... Eu acho que primeiro esse cuidado que é a para lei não do dar e carregar aquilo receber. que não nos pertence. Não há funcionalidade nas Porque a relações gente quando tem esse só hábito um de carregar lado muita coisa. dá, E aí, somado a uma enquanto o outro infância no só qual as recebe. pessoas nos criticaram e diziam que a não gente há não era relação bom o que se suficiente, sustente. Você pra precisa gente ser ter amado, a gente tinha que reciprocidade. fazer isso ou aquilo, tudo isso. É a reciprocidade, né? Isso vai nos colocando em um lugar de Precisa ter a reciprocidade nas amizades fragilidade, de e nas muito relações. dor. Só que o que acontece com a muita gente às vezes? A vulnerabilidade nossa percepção para de valor ela tá também tão pessoas que abaixo querem, do que realmente é. Né, abusarem disso. Ela tá E tão eu abaixo conheço gente que a abusadora e gente abusadora acha ao extremo nesse sentido. que a gente precisa fazer mais manipuladoras. e mais e cada vez mais para ser Mas amado, gente, para é ser uma aceito. realidade. Pois bem, então, Ou culpa medo por decisões de do nos criticarem, passado é nos uma coisa que a julgarem, gente só precisa fala limpar, assim. se permitir curar, ressignificar. E a gente Nós não vamos percebe ter dentro do ritual, escuta isso, que tá? às vezes nós estamos Nós dando vamos mais ter dentro do nosso ritual, do que o pra quem vai que participar do ritual poderíamos agora ou do que dia 12. deveríamos. pelo Nós menos. vamos ter lá dentro As do amizades ritual, nas deixa eu relações. até Presta atenção nisso. colocar Presta aqui, atenção para sinalizar aquelas aqui que eu amizades, vou para aquelas relações, já liberar no grupo. né, que te Nós esgotam, vamos ter no puxam, ritual, sugam de você. Um material que vem depois, Que vem você tem, essas pós-ritual, a pessoas partir não do momento repõem, que o não te ritual, ele nutrem, não te vai fortalecem. acontecer. Com algumas Porque você pode ter, práticas, né, uma amizade, exercícios e As principalmente duas amigas maravilhosas mais que se importante, unem ali a para gente tem um decreto sofrerem juntas com pelo assunto que algumas... quiser. Um pela decreto questão é que for. Só que ambas estão uma ali leitura que para nós uma vamos e a fazer outra. diariamente. Agora, pra quem quando você quiser, tem só um lado a que partir te do suga, ritual, que te durante o nutre, que período, tá sempre ruim, que tá sempre negativo, vai que tá sempre com problema, que essa pessoa sempre chega em você, muitas coisas que estão suga no o que você nosso tem, você dá inconsciente. bons conselhos, você dá Isso eu vou colo, você dá disponibilizar lá amparo, dentro do grupo pode ser até pra da quem família. está no ritual, Essa pessoa vai embora tá? bem, melhor, e deixa você E é um trauma. caminho. Exercícios. Aí quer dizer, essa pessoa olhar deixou para você isso de trauma, maneira intencional, buscar foi embora, ressignificar isso, melhor. é o caminho. E agora pra você tem que gente se vira conseguir com o se seu, libertar. que já estava no E curar a nossa você, vida do com o teu agora, carrego, porque tem coisas seus que problemas, no agora não somado ao acontecem. problema da pessoa que ela deixou com você, já que você é Tem generosa. coisas que no agora não acontecem, porque Acontece há coisas muito. do passado Acontece causando muito. algum dano. E são escolhas que a gente faz. Causando né? É o algum nosso senso dano. crítico mesmo de Só lembrando, de a para gente participar saber do onde a gente ritual, está comenta pisando a palavra na coroa, vida, nas relações e tudo mais. coroa de rainha. Bom, olha só, quantas lições Comenta a estão palavra por trás de coroa. tudo que nós Vou te estamos mandar no falando seu direct aqui. o link Tome do cuidado, WhatsApp pra tá? você falar Então com a tome gente, cuidado. já Às vezes a gente acha que combinado? as nossas Vai lá, amizades, minha as equipe nossas explica relações, tudo, elas como estão funciona, tudo equilibradas. que você precisar. Mas
talvez, Muito se bem. você olhar mesmo, você está em Vamos falta ver com aqui, você. ó. Então a gente Às falou de vezes culpa você do tá em falta passado. com você. Eu acho que cabe aqui também Se observa, tá? a Nosso objetivo comparação aqui é esse. constante com os questionar outros. o Tem uma que nós coisa estamos que vivendo, o que nós mina, somos, que como as coisas bloqueia o nosso amor próprio. Vamos lá, vamos falar de alguns vida do passos qual muitas importantes, vezes então, nós algumas etapas que nós fomos podemos comparados ou pra fomos nos fortalecer, comparando a vida dos outros. o nosso amor próprio em relação aos limites Isso- que a gente precisa colocar. Isso eu acho que é eu uma das preciso, coisas naquele momento da que atualidade. que eu reconheço Porque que eu hoje, preciso pôr como nas limites, redes ter sociais, coragem para pôr esse limite. a gente Então, vê essa vamos comparação navegar um pouco nessas o tempo todo, reflexões. né? Acontecer, muita gente se coloca neste lugar de comparar se tratando a sua aqui vida, especialmente, o seu né, bastidor com o palco do outro. Até vale ressaltar A para sua quem está chegando no meio do intimidade caminho, quem com a chegou do vida nada aí. festiva do outro. Estamos ao vivo neste momento, aquele momento na live festivo 4, do na outro, né? sequência de lives. Então, Está acontecendo isso no às dia vezes 2, vem de irá uma até o dia infância 12, também, né? Em que a gente onde foi nós estamos comparado nos a primos, preparativos. a primas. Nós estamos nos preparando. A gente foi comparado a vizinhos, enquanto corpo, a mente gente foi e comparado aos nossos espírito irmãos ou irmãs. para então isso tudo recebermos também mina o que demais o portal nosso amor de próprio Bagir a Rainha e o que vai nos proporcionar. Nós estamos aqui aprendendo, o que vai desencadear estudando, principalmente refletindo, é uma distorção questionando. Então da fique com a nossa gente. Comentou a imagem, palavra coroa, você fazendo recebe com no que seu a direct o gente link se ache sempre que o te dá acesso ao insuficiente. WhatsApp, aí você fala com a gente para fazer a sua Mesmo inscrição. tudo leva para o mesmo lugar. Então vamos a algumas Tudo, dicas. todas Primeira as dores, coisa, ó, a gente primeira coisa é poderia para ainda você citar estabelecer sobre mais o limites bullying, na sua vida, aprender a fazer por exemplo, isso. né? Primeira Para quem coisa. sofreu bullying na infância. Identifique o que é importante para você. Quais Tudo são os isso seus valores? cria uma quais são as suas distorção da nossa prioridades? imagem que nos leva Eu acho a que um você precisa ter senso claro de pra você inferioridade isso. que nos faz Quais são os seus se valores? submeter Eu me a sustento em situações quais que vão valores? validando esse senso Eu de me inferioridade. sustento. O que para é, que a gente diga assim, que toda eu vez, não tá aceito? vendo como ninguém me ama? O que é Tá inadmissível? vendo como eu não posso confiar em ninguém? Que, Tá que vendo como não todo é, mundo é bem-vindo acha isso de na minha mim? vida. Tenha claro Por isso. quê? Porque nós já Porque pra eu impor condicionados limites, eu a tenho essa que ter dor, claro nós vamos vivendo a até vida onde e as coisas atraindo vão. pessoas O que, eu quero, o que eu validam não essa quero, dor. o que eu permito, o que eu não permito. Eu sei que o isso eu não é normalizo, o lógico que eu e não racional para normalizo. pensarmos que isso a gente Tem faz. coisas que a gente normaliza Mas é e não vai exatamente fazer nenhum mal. O que a gente faz. Tem coisas que a gente normaliza. É o que a gente contando faz. história A de gente um casal. busca Às vezes mais dentro de um daquilo relacionamento, que nós estamos o cara quer carregando comer dentro de japonês, nós. você quer comer... Não, você é japonês, o cara quer Mesmo que comer seja carne. doloroso, porque se Aí está talvez dentro você de fale, nós, não, eu de vou alguma maneira, falar nós que eu quero somos comer carne condicionados para a buscar. agradá-lo. Se nós Porque nutrimos tá tudo aquilo, bem, de mais maneira daquilo vai vir consciente, ao meu encontro. nós Se eu sacrificarmos um alimento aquilo desejo, uma dentro de mim, vontade, mais um momento, daquilo vai chegar uma até parte mim. da vida para Então, suprir as necessidades tudo do isso, outro, ó, ou acho que a dos assim, a dois, gente não vai enquanto casal, prolongar muito ou enquanto hoje. família. O que nós não podemos A gente não vai é nos prolongar colocar muito neste hoje, lugar permanentemente. Pode ser a que gente tenha uma vai fase da tua precisar, vida, na tua família, eu acho que por essa conta lição algum de casa, problema né, que o que eu aconteceu, proponho para você que está que você que é a pessoa que sabe resolver, você vai resolver nossa tudo. peregrinação, Ok, talvez porque você que sabe nós resolver. necessitamos nesse momento, Não tinha outra pessoa. é acolher o nosso Significa que você vai passado, jogar acolher tudo a pro nossa alto. história, Já acolher pensou? as nossas Loucura, a dores, família amanhã vem atrás de mim é aqui. olhar para o que aconteceu com a Não gente. é jogar tudo pro alto, Eu assim, sei que mas você há precisa histórias difíceis de acolher. questionar se aquilo se Eu normalizou. sei que há violências difíceis se de o abuso olhar das pessoas se normalizou na sua com vida. paixão ou Se os sem culpa excessos também. Eu sei em cima de que há. você se normalizou. Mas se você quer ter uma Isso você vida precisa, melhor, isso você precisa questionar, porque você quer se viver normalizou. um casamento bom, Peraí, se você normalizou, se você quer viver uma possivelmente vida outros mais também próspera, normalizarão. uma vida Se mais você plena, normaliza, o outro você normaliza. ter Se equilíbrio você normaliza, o outro normaliza. Compreendeu? e ter harmonia Se eu como normalizei, você se as pessoas vê, em volta como em algum você momento se vão trata, normalizar em também. como você se Então, acolhe, pode ser que seja é o que vai normal, fazer o tudo mundo te isso devolver até isso. aqui. Mas Porque pelo menos o questione. caminho só Pode retribui ser o que nós normal, estamos plantando. mas nem sempre o Lembra normal aquilo que eu é falei? bom. Da energia, mesmo eu, Nem sempre o que é Mesmo normal para eu, nós, não o que é habitual dentro da nossa vibrando casa, nada o que é ruim comum pra agora, gente, pode ser que aquilo de dentro do ruim nosso que eu ambiente, carrego da do nossa passado, vida, aquele significa que seja ressentimento, bom. mágoa e culpa, seja a Talvez é vibração normal que porque está como nós direcionando a vivemos minha até vida para aqui, lugares algumas coisas negativos aconteceram, algumas agora. coisas Talvez se seja essas coisas desenvolveram. mal resolvidas dentro de mim que está me colocando Mas não num significa que caminho seja de bom. dificuldades, Quando as coisas de começam a sofrimento, mudar, né? com pessoas Quando eu ruins. tomo consciência de que aquilo Às que vezes a antes gente era acha normal, que hoje nós não é nos mais bom. libertarmos do passado E não vai vezes ser da mais normal. mágoa, Eu não quero mais que daquilo isso seja fizeram normal. com a gente, Eu não aceito que isso seja que- mais normal. de como nos machucaram, a gente Eu não às aceito que vezes isso acha seja que mais soltar isso é isentar
o culpado da culpa. E não é. Uma outra coisa, um outro passo importante para a gente estabelecer limites. Eu só entrego para o culpado. Reconheça onde estão também limites sem aquilo, porque aquilo não me pertence. Reconheça os limites Carregar aquela mágoa, aquele ódio, ressentimento, não lhe pertence. Ou que você estabeleceu para as pessoas. Você está carregando algo que não lhe pertence. Estou dando exemplos totalmente aleatórios, pode ser a justificativa de muitas portas fechadas. Mas, exemplo, você tem um domingo de passeio aí, pode ser a justificativa de muitas dificuldades que você tem nas suas relações, nas suas olha, cuida dos meus filhos, fica aí com os meus filhos na sua casa. Busque um meio de soltar. Eu e a minha esposa vamos viajar. Como nós vamos trabalhar na energia do amor próprio, fazer as suas coisas para cuidar das crianças. Talvez seja maravilhoso, eu adoro. Proporcionar essa renovação de energia de cada um de nós. Adoraria. Mas isso não acontece. Mas isso não feriria meu amor próprio, porque eu adoraria cancelar uma viagem para cuidar deles. É necessário soltar o passado, e se isso for dentro habitual, da gente ainda machuca. E se isso começar a se tornar normal? Eu sei que tem histórias que são muito difíceis de acolher. As pessoas pedem para você cuidar dos filhos. Eu conheço pessoas que passaram imagina isso uma vida inteira. Imagina um ano, 2 anos, 3 anos. Rejeitadas pela sua família. É disso que eu estou falando. Pessoas a gente que precisa passaram a vida sendo violentadas pelo seu pai. Algumas coisas que se tornaram normais. É difícil acolher isso. Esse é um lugar frouxos. Talvez você possa precisar de ajuda. Uma ajuda terapêutica. Talvez eu diga aqui pro meu irmão, olha, eu não vou cuidar, não tenho como cuidar. Mas quer dizer, eu normalmente não tenho. Não é de qualquer jeito que a gente acolhe a nossa por acaso, esse final de semana eu tô aqui. Às vezes nós ainda somos aquela criança, então a gente precisa dos mesmos cuidados daquela criança. Aí beleza, aí passa um mês, essa parte dolorosa, ele me pede de novo. Que possa estar aí ainda. E aí eu vou lá e faço de novo. Aí daqui um mês me pede de novo, eu vou lá e faço de novo. Olha, de uma exceção, concluindo o nosso terceiro encontro dessas então, a gente afrouxa os limites. Caminho das Rosas. Ao longo da nossa vida, nós vamos afrouxando os limites. Percorrendo algumas coisas que mexem com você, que te deixam descontente no seu casamento, vai se que antes te incomodavam muito. Se a outra pessoa continuar insistindo, às vezes você afrouxa o seu às 21h20. Você se torna menos rígida diante de algumas coisas. Com a desculpa de, eu já cansei de falar. O ritual vai ser no domingo. Você não precisa estar online, você não precisa estar... Eu já cansei de falar. Fisicamente no local. O ritual funciona onde você, casa, às vezes, ao se inscrever, nós filhos, a gente vai afrouxando esses limites. Pegamos o seu nome e já reservamos para inseri-lo na egrégora. Não ficarem acordados até, nossa foto, até depois da meia-noite. O objeto nosso. Um dia você faz uma sessão, no outro dia outra, até que aquilo se tornou um novo normal. Conecta a pessoa. Então a gente o seu nome também é um movimento nós, que a gente precisa fazer, com a sua autorização, com a sua esse realinhamento, com a sua autorização, faz com que essa conexão aconteça em qualquer lugar os limites do mundo que você esteja e reajustá-los se for preciso. Enfim, então para que você que possa o nosso coração hoje se permita se libertar, né? Vamos fazer esse pedido aqui. Mas quando a gente precisa fazer esse balanço, tá? Se você sentir onde você estiver. Sentir de fechar os olhos mais que a gente pode conversar. E vamos só autorizar. Acho que cabe aqui também para o nosso papo, que nós vamos dar enquanto uma prática. Nosso coração. Enquanto uma prática também. Meu coração, nós precisamos exercer para ter mais amor próprio. A libertar. Nós termos uma comunicação mais clara. De tudo o que me prende ao passado, toda a culpa. Você ter uma comunicação mais clara do com medo, as pessoas, ressentimento, com quem está à sua toda volta. mágoa. Tem ódio, pessoas, tem gente rancor, que não fala o que não gosta. Que todas as marcas deixadas mas acha pelo que abandono, só a pela cara, traição, pelas violências que acha que só sofrido, a expressão física, por todas as vezes que eu necessitei de amor e não tive. Tem gente que acha que só hoje eu possa só o silêncio já está dizendo vazio. tudo para quem incomodou para ela. Que eu possa acolher mas nem essa sempre falta de essa, amor, quer dizer, dando a mim não, mesmo o outro não tem uma bola de cristal. E que a partir as do pessoas dia à de nossa hoje volta eu não têm, elas não autorizo, sabem onde é o nosso limite, não tem uma linha de tudo o que vem do imaginar passado, em volta que de até nós. hoje A gente precisa estabelecer. Então torne mais clara a sua comunicação para as pessoas à sua volta, para você dizer, isso eu não admito. Proteja isso eu não admito. Passos no dia de hoje. Cria o hábito de dizer, isso eu não quero, assim eu não quero, isso eu não admito. Quando você sentir para a sua vida os ensinamentos dessa nossa live, precisa se priorizar. Entendendo que quando você sentir que você precisa se colocar na frente. E o que vai acontecer normalmente quando a gente faz isso é que as pessoas à nossa volta, muitas delas se chateiam quando você diz em primeiro lugar.
Ah, então você está me dizendo para, de repente, tá? Muito obrigado exercitar a vocês. uma coisa que eu vou me afastar das pessoas ou afastar as pessoas de mim? Durante esse mês de janeiro, todos os dias. Porque a gente precisa concordar que talvez tenham pessoas na sua vida que elas só estão porque você até o dia 12 estaremos ao vivo, todos os dias. Que elas só estão porque você fornece o que você fornece, o que você dá, o que você tem aí. Cada dia um aprendizado diferente. Porque se fosse do contrário, talvez essas pessoas não estariam, elas iam procurar outra pessoa para fornecer, para uma parte de nós também, de alguma maneira, tem amigos e amigas que nós temos que estão como sanguessugas na nossa vida. Tem familiares, tem relacionamentos que seguir juntos. Nós temos como sanguessugas. Se nós não impormos o limite, meu irmão, minha irmã, essa pessoa vai continuar fazendo aquilo. No ritual. Não deixe principalmente se for um condicionamento dela. Vão lá pro WhatsApp. Mandei uma mensagem, inclusive, principalmente antes de entrar ao vivo aqui se for um condicionamento dela. E a pessoa vai continuar fazendo aquilo e eu vou continuar me anulando. Tá? E assim vai se tornando a nossa relação. Isso pra depois. Então cria o hábito da comunicação clara. No coração de não vocês. Ache que só porque você está de cara feia, não ache que só porque você está ansiosa, mexendo a perna, não ache que só porque você está achando que está dando a entender que todo mundo está entendendo o que você gosta e o que você não gosta. Tem hora que você vai precisar dizer, gente, é o seguinte, eu odeio uva passa no arroz. Então eu vou começar a fazer um arroz separado para mim. Faça isso sem culpa. Estou falando uma coisa simples, né? Que a gente acabou de vir das festas de Natal e a uva passa está sempre aí. Esse tipo de coisa, e às vezes é um medo de dizer, e o que pode acontecer? A gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso. Porque se a gente não lidar com isso, te falar a verdade, você está esperando que os outros entendam uma coisa que não vão entender. Aí você vai começar a dizer que os outros são injustos, que os outros são desonestos, que os outros são assim, que os outros são abusadores. Mas quantas vezes você já impôs limites? Eu já pus limite, mesmo assim as pessoas não respeitaram. Elas continuam não respeitando porque elas sabem que você deixa elas passarem do limite. Escuta isso, elas continuam te desrespeitando ou elas continuam desrespeitando o seu limite porque elas sabem que se ela passar do limite não vai acontecer nada com ela. Ela não tem nenhum prejuízo, não tem nenhum dano, nenhuma consequência. Passou do limite, depois eu me resolvo com ela. Peraí. É essa informação que você está dizendo. Quando você vai cedendo, você está dizendo, tá tudo bem passar do limite. Tá tudo bem passar do limite. Eu dou conta, viu? Eu dou conta, pode passar do limite. E aí pessoas que estão sempre passando do limite com as outras vão se aproximar de você. Aí você vai dizer assim, nossa, por que será que eu só atraio homem que encosta em mim? Por que será que eu só atraio pessoas, amizades que sugam a minha energia, que sugam meu dinheiro? Entendeu? É o que nós estamos provocando aqui. Essas reflexões. Eu creio que se nós não fizermos isso, a gente vai querer que o mundo adivinhe coisa sobre nós que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Impõe os limites na sua vida. Ninguém fará isso por você. Uma outra coisa, aprenda a lidar com a culpa. Aprenda a lidar com a culpa. Aprenda a lidar com a culpa. Como assim? A culpa. Veja só, nós viemos falando aqui de identificar o que é importante para você, reconhecer os limites frouxos. Nós falamos aqui das amizades, nós falamos aqui da nossa família, dos nossos parentes, né? E quantas coisas nós precisamos ir ajustando aos poucos, né? Não é da noite para o dia, mas ir ajustando aos poucos, confrontando para que a gente possa ir avançando nesse reencontro com a gente mesmo. Quantas coisas você vai precisar aprender a lidar com a culpa do seu processo. Porque por incrível que pareça, por mais assustador que seja, pensar em si traz culpa. Pensar em si, para algumas pessoas, traz um sentimento de culpa. Quer ver um sentimento de culpa que alguns de vocês já possam ter passado? Quer ver uma situação? Você está dentro de algum ambiente e as pessoas estão reclamando de algum problema, de alguma situação, por exemplo, da economia, do governo.
Estão reclamando do dinheiro que não vem, que não sei o que, as dívidas, né? E aí você de repente possa estar vivendo... A Paty comenta assim, ó, papo de reinado, exatamente. Pode ser que você esteja vivendo o teu reinado. Pode ser que você esteja sentada no seu trono. O trono da rainha. Pode ser que esteja no teu lugar de merecimento, naquele momento conquistando coisas boas, um aumento no emprego, né? Comprou o seu carro novo. Estou colocando nessas situações. Se nós estamos num ambiente onde as pessoas estão reclamando, ou estão passando por uma situação abaixo, ou vivendo uma situação inferior à nossa, socialmente falando, ou economicamente falando, muitas vezes nós vamos mentir sobre como as coisas estão, para despistar às vezes aquela pessoa. Isso parece inofensivo, mas isso é muito sério. Dizer assim, sabe o que é, gente? Realmente está difícil demais a vida, né? Nossa Senhora. Emprego hoje em dia a gente não consegue. Quando consegue, é a gente explorando umas às outras, ninguém paga bem, a vida está difícil. E talvez dentro de você está vivendo o extraordinário. É claro que é muito bom guardar para você a sua felicidade, mas pensa isso dentro de um ambiente familiar, onde é normal as pessoas compartilharem da sua felicidade umas para as outras. Às vezes a pessoa se sente mal de compartilhar, né, para a sua família uma conquista dela, pela culpa que ela carrega do sucesso. Gente, parece louco isso. Mas algumas pessoas, quando vão se desconectando do seu ambiente de origem, seja familiar, seja de amizades, muitas vezes essa desconexão gera culpa. Então, até ser próspero, mais próspero que a sua família, que os seus parentes, ser mais próspero que as suas amigas, os seus amigos, viver um amor mais avassalador do que as suas amigas já viveram, ter tudo aquilo que as outras pessoas talvez não tenham, isso para algumas pessoas pode gerar culpa. Pode gerar culpa. Então eu prefiro dizer, não, tá tudo ruim mesmo. Realmente, hoje ninguém tá feliz nesse mundo mesmo, né? Essa vida é uma porcaria. E assim vai. Não que você tenha que contar as coisas para as pessoas, mas entende que quantas não são as vezes que você deixou de colocar a verdade sobre você por culpa. Por culpa. A culpa nos impede muitas vezes de muitas coisas. Uma delas é de ser feliz. Quem tem culpa não é feliz. O culpado, quem carrega a culpa, quem nutre a culpa, não é feliz. Não dá para ser feliz ao mesmo tempo que você nutre culpa. As duas coisas elas não ornam, não se comunicam. Então, se tem culpa, se perdoe. Se tem culpa, aceite que não precisa ter. Não sei. Só não fique carregando a culpa de algo que você não tem culpa. De algo que você não tem responsabilidade. Você não tem responsabilidade. Você não tem responsabilidade por tudo e por todos. E você também não tem responsabilidade que as pessoas à sua volta não aceitam os nãos que você tem que dizer ao longo do caminho. Você não tem culpa que as pessoas não aceitam que você precisa se priorizar, que você precisa cuidar mais de você, que você precisa olhar pelas suas necessidades. Você não pode sentir culpa por escolher se cuidar. Por escolher olhar para você, olhar pelos teus sonhos, pelos teus objetivos. Faz sentido isso para você, sim ou não? A culpa é uma destruição muitas vezes, porque a culpa nos faz permanecer dentro daquele círculo vicioso. Por culpa eu voltei. Gente, vocês já viram? É que assim, é papo longo isso daqui, a gente ficaria muitas horas conversando. Muitas e muitas e muitas horas. Mas quantas não são as coisas que nós fazemos por culpa? Ou que nós nos deixamos fazer por culpa? Última coisa que eu vou falar sobre culpa. Observa, isso acontece em relações amorosas. Relações afetivas, conexões entre duas pessoas. Acontece de, algumas vezes, uma pessoa, ela vai lá e termina a relação porque ela cansou daquela vida de sofrimento.
Vamos supor, termina a relação porque cansou do sofrimento. Aí a outra pessoa começa a jogar nas costas dela. Olha, depois que a gente terminou, eu caí na depressão. Olha como minha vida tá. Olha o que você fez comigo. Olha o que você não sei o quê. Olha... Colocando em cima de você, ou da primeira pessoa lá, a culpa. E aí o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa que pediu para sair da relação, por culpa, ela volta para aquele círculo de sofrimento. Se mantendo na relação que a obrigou, por culpa, a voltar. Você conhece alguém assim ou já viu alguém desta forma? Já viu alguém vivendo este ciclo? A culpa de escolher a si. A culpa de escolher a si mesmo. Culpa de escolher a si mesmo. Como pode, né? Como pode isso gerar culpa em algumas pessoas? Mas é. E aí você vai ter em algumas relações que são abusivas esse tipo de comportamento, onde a pessoa te culpa ou te responsabiliza. E aí, para amenizar essa culpa, algumas pessoas fazem o que elas não gostariam de fazer. E entre essas coisas, muitas vezes é reatar um casamento, uma relação, reaproximar uma amizade. Pois é pesado isso mesmo, viu? Pesado, mas é o que acontece. É o que acontece. Então, vamos começar a exercitar o preservar nossa culpa. Preservar não, né? Vamos administrar nossa culpa. Vamos administrar a nossa culpa. Porque quando eu sentir culpa, se pergunte realmente o que é da sua responsabilidade. Traga para a consciência aquele sentimento. Porque quando às vezes nós sentimos alguma coisa, quando a gente sente alguma coisa, às vezes a gente não quer sentir aquilo. E busca um recurso para distrair, para desviar o pensamento, aquela emoção. Mas tem sentimentos que precisam ser acolhidos intencionalmente. Eu estou te ensinando uma coisa para a vida. Tem horas que você vai sentir uma coisa assim, para tudo que você estiver fazendo, assim. Sente essa culpa, assim, sente ela dentro de você e fala, o que isso quer me dizer? Porque isso não é culpa minha. Diga isso para você, isso não é culpa minha. Reafirme, converse com o teu íntimo. Você precisa ser essa pessoa madura, conversando com a criança que sofre dentro algumas vezes. Então, em alguns momentos, traga a sua maturidade, traga tudo que a vida te ensinou a seu favor. E se pergunta, que raiva é essa que eu estou sentindo dessa pessoa? Para quê? E essa inveja? Porque tem algumas coisas que nutrirem nós atrasam o nosso caminho. Cada um nutre o que quiser dentro de si. Eu estou compartilhando uma sabedoria. Mas a verdade é que cada um vai nutrir o que quiser dentro de si. Eu não nutro. Eu não nutro esse sentimento. Porque isso é um peso. E tudo aquilo que pesa, desgasta, em algum momento vai doer. Em algum momento, não adianta. Aquilo que pesa, em algum momento vai doer. Em algum momento vai doer. E, muito bem, prosseguimos aí para quase os nossos finalmente. A gente hoje está prolongando as nossas lives, hein? Eu estou também ficando conforme a gente está sentindo de ficar. E aí, seja consistente é uma das outras coisas que você precisa fazer na sua vida, se você deseja se amar mais. Seja consistente com os compromissos que você assume com você. Seja consistente com as decisões que você toma pensando em você. Não tome decisões movidas apenas por uma emoção e depois largue de lado aquilo que em algum momento era importante e depois não era mais. Persista naquilo que é importante para você. Persista nesse processo de impor os limites à sua volta, porque não é fácil. Não é fácil. Não é uma coisa simples de lidar, todo mundo aceita com tranquilidade. As pessoas, elas não vão, na maior parte das vezes, acolher os seus nãos. Você vai falar não, a pessoa vai falar, ainda bem, eu estava esperando esse não, graças a Deus. Se a pessoa está te pedindo é porque ela sabe que você pode dar.
Às vezes o não, para algumas pessoas, pode ser o fim. Ou um fim temporário. Mas para algumas pessoas pode ser inaceitável. Você vai precisar lidar com isso. Você vai ter que lidar com isso do teu jeito, da tua forma, com o que você sabe, mas você vai ter que lidar. Alan, mas e como que é lidar com essa culpa? É isso, vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Uma rainha, ela não aceita, né? Aproveitando essa metáfora toda da rainha, uma rainha, ela não aceita que qualquer um entre no seu reinado, né? E tome as decisões por ela. Uma rainha tem as suas regras, tem os seus limites claros, tem seus guardiões, enfim. Às vezes a gente, né, não vai se importando com tudo que a gente disse aqui, a gente não vai se importando com essa invasão do outro nos nossos limites. E a gente vai tornando isso normal. E chega um ponto que a gente vai estar esgotado. E é neste ponto que a gente pode virar a chave. O esgotamento, ele é maravilhoso, porque ele nos convida a uma virada de chave. O limite, quando a gente chega no limite das coisas, né, a gente está dizendo assim, para mim basta. Então esse basta, ele tem que ser para um monte de coisa na vida. Tem algumas coisas que você precisa de fato encarar e colocar esse basta. Uma das coisas é a sua inconstância. Não adianta você dizer não e amanhã você dizer sim. Aí depois de amanhã você diz não e depois de amanhã você diz sim. Não é não ou sim é sim. E é assim que vai ser. E esse é o caminho. Esse é o caminho de uma reconstrução, de uma redescoberta de você mesma. Tá? Então leve isso para o teu coração. O nosso encontro de hoje, ele termina aqui, sempre com um sentimento de muita gratidão a todos vocês. Comente a palavra coroa, para você receber o link do nosso ritual coletivo que vai acontecer agora no dia 12 de janeiro. Vamos fazer um ritual coletivo na primeira lua cheia do ano. E você pode participar comentando a palavra coroa. O link que vai ser enviado vai te levar para o WhatsApp. No WhatsApp a gente vai te ajudar com a sua inscrição. Tá? E quem se inscrever no ritual, pelo WhatsApp você vai ter essa informação. Quem se inscrever no ritual, tem a opção lá, vai ganhar um exemplar do meu livro Pombagira, da minha obra, escrita e autografada por mim, e eu vou mandar para sua casa de presente, caso você ainda não tenha. Combinado? Muito obrigado por vocês. Me diga aí como que foi hoje, como que o coração de vocês foi tocado hoje, como você está se sentindo. Diga como que você está se sentindo hoje. E dê um print aí se você quiser, pra gente depois repostar no Instagram essa nossa live. Vamos fazer esse print aí? Dê um print, tira uma foto. E vamos depois repostar e soltar nas redes sociais. Combinado? Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, segunda-feira, nós nos encontramos. Temos, na verdade, 2 encontros amanhã. Temos 2 encontros. Às 18 horas, na Rádio Vibe Mundial. Eu tenho o programa toda segunda-feira, das 18 às 19, na 95,7 FM. Rádio FM em São Paulo, cobrindo todo o estado de São Paulo. Então você pode ter acesso se estiver em São Paulo ou acompanhar aqui pelo Instagram, que eu transmito ao vivo também. Amanhã temos programa às 18, depois às 21h21, ao vivo aqui. Combinado? Anne, muito bem. Cris, obrigado. Vânia, gratidão, beijo no coração de vocês. Ótimo descanso, boa semana e vamos nos falando, tá? Até amanhã. Axé.